Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. Quero mostrar para vocês os bastidores de como funciona o evento da Y-Stake. Junto com a preocupação da manipulação da carne, vem o fornecimento. Você precisa de ter uma carne de extremo frescor e uma empresa que você possa confiar, que tenha regulamentação, que tenha acompanhamento sanitário, etc. E que o que eu não abro mão, que eu tenha liberdade de chegar a qualquer momento, entrar na câmera fria e desenvolver o corte que eu preciso. Vejo tudo que chega na mesa do restaurante e que chega na mesa dos eventos. A gente respeita todas as regras sanitárias, o lugar foi montado pensando nisso, e as carnes são manipuladas num ambiente refrigerado, tem ar-condicionado, tem mesa de inox, passa-se por faxinas diárias, antibactericida, o armazenamento, o congelamento, por exemplo, a gente tem congelamento que leva a menos 26 graus, então isso mata todas as bactérias, nada vem pronto, tudo a gente prepara na casa, toda a carne tem um dia de mini açougue aqui dentro. É um trabalho maior, é uma comida que é feita à mão. A gente assa a panceta inteira. Isso vai mudar muito na suculência para vocês. A gente faz um mix de tempero seco, a gente assa ela bem devagarzinho. Você vai ter uma panceta extremamente suculenta. No segundo momento do nosso evento, a gente serve junto com o nosso franguinho e a panceta, os legumes. Ainda dá essa cara de entrada, de pratos mais leves. A brasa dá um sabor especial de perfumar esses legumes. A ideia desse molhinho de goiabada é você trocar o doce, é para você comer ela com a panceta. Acho que é o pão francês do mineiro, acho que é o prato que mais representa o mineiro. E como vocês podem ver, a gente assa ele inteirão na brasa. Então sempre para garantir uma suculência melhor. A gente faz um tostizinho com a laranja e finaliza ele para levar o perfume que o tempera. Essa é a nossa costela Peking. Essa costela ela tem um peso aproximado de 4 até 5 quilos. A gente também assa ela por quase 8 horas para ficar bem macia para vocês. A gente recheia ela com milho. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje é o episódio número 97. Ó, eu tô meio sanduíche, aqui. Sanduíche,
Ó, seguinte, pra você que tá nos acompanhando agora, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like pra você tá participando com a gente por aqui, tá? Pra você que for acompanhar ao vivo. Se você for maratonar depois também, aproveita pra curtir os outros episódios, tá? E se inscreva e compartilhe com todo mundo que você está no Ar com a Milton Trevisan. Hoje um episódio muito bacana, já eu vou apresentar o nosso convidado, se é pra quem não tá vendo aqui ainda, né? Quem é o convidado. Mas é isso aí, 97 episódios, cara, que bacana, chegando perto aí dos 100 episódios nesse ano ainda de 2024. Então, muito obrigado a você que já está inscrito, para você que já acompanhou os nossos episódios, para você que foi um dos convidados, para você que já passou por aqui como patrocinador, como parceiro e que está com a gente desde o início. Muito obrigado de coração, tá bom? Antes de começar aqui, antes de conversar com o nosso convidado, agradecer os nossos patrocinadores, falar aqui sobre a Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, cara, a Montana é sensacional. Nessa reta final de 2024, né? Já está na hora de você dar um upgrade aí, trocar o seu carro, ou até mesmo vender. A Montana está comprando também, tá? E lá você encontra, cara, muita facilidade. E o mais bacana também é que você é sempre muito bem atendido, tá? QR Code aqui na tela, você vai direto aí e troca uma ideia com a galera da Montana. Comprou o seu carro da Montana? Você vai querer deixar ele bem equipado, bem lindão, tudo certinho. Vai no Sanso Estúdio Automotivo. Lá você encontra uma equipe totalmente qualificada para realmente dar aquele trato especial no seu carro. Tudo o que você precisa, desde PPF, deixar o seu carro higienizado, limpo, o que há de mais sofisticado em tecnologia e principalmente em produtos, o Sanso Estúdio Automotivo tem para você, tá? Então não deixe de cuidar do seu carro, principalmente a parte de higienização e deixar o seu carro sempre limpo com qualidade. Sanso Estúdio Automotivo também é o QR Code aqui na tela. 2025 está chegando. Até o dia 31 desse mês agora, você pode fazer a sua matrícula. Atenção, você que é pai responsável, faça a matrícula do seu filho no Colégio Invictus e você vai ganhar 40% de desconto em todo o material escolar. Cara, 40% de desconto. É sensacional. E o mais bacana de tudo isso também é que agora tem a Geração Invictus. Você precisa conhecer o colégio. Vai fazer uma visita, o pessoal vai te apresentar e você vai ver que o seu filho vai estar em um lugar sensacional, que tem um monte de novidades e principalmente com ensino de qualidade absoluto, tá bom? Colégio Invictus também com a gente por aqui. O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Loja.fernandãobebidas.com.br. Você sabe que você já compra direto aí pelo site ou vai lá no @Fernandão Bebidas também, tem todas as plataformas para você entrar em contato, inclusive aqui pelo QR Code. Para a gente fechar essa parte também dos nossos patrocinadores, né? Agradecer a T-Flow, a marca que veste os artistas, junto com a gente aqui também no Ar com a Milton Trevisan. Lembrando que tem aquele cupomzinho, tá? No Ar 10, você tem 10% de desconto para você comprar no site e a loja tá bombando aí para esse final de ano, presente especial é com a T-Flow, beleza? Falar com um cara aqui que eu sou muito fã. Desde o meu outro projeto eu queria bater um papo com ele e quando no ar entrou no ar realmente assim, eu falei, cara, uma hora a gente vai acabar trombando e conversando, sigo ele nas redes sociais, o Instagram do cara é sensacional, tem um know-how muito bacana no que diz respeito, né, a alavancar a sua empresa, a te ajudar, a proporcionar que você tenha realmente resultados em relação a tudo aquilo que você faz na sua empresa, em diferenciação e principalmente posicionamento. E hoje a gente vai bater um papo aqui, trocar uma ideia com o nosso querido, hoje é o 97, episódio 97, com o Vitor Manachini. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Que honra estar aqui, cara. Que isso? 97 eu tô aqui, no ar, ó. Canequinha personalizada aqui, o atendimento é diferente. A Andréia Maria aqui também, cara, sensacional o Filmix. Obrigado aí pelo convite, uma honra. E o bacana é que vocês já se conheciam, né? Cara, rapidão, assim, eu vi um dia aqui, passei rápido, não conheci o estúdio, a estrutura aqui, mas muito bonito, bem legal. Falei, o melhor estúdio com a melhor iluminação que eu já passei em podcast foi esse aqui, cara. Não, eu fico feliz porque é um cara que também tem podcast, que já gravou podcast em São Paulo, já tem uma experiência também nisso, e eu fico mais feliz ainda, né? Deixa eu aproveitar e dar um beijão aqui para Dominique Siqueira, também o Fábio Almeida. O Fábio Almeida vai estar junto com a gente aqui na próxima segunda-feira. É o Fábio Açougueiro. É um açougueiro aqui de Rio Preto com quase 1 milhão de seguidores. A gente vai trocar uma ideia com ele aqui na próxima segunda-feira, dia 16. Você que manja de carne aí, gosta de fazer churrasco, essas picanhas de 3,5 kg, o Fábio vai te ensinar como é que funciona isso aí, viu? O Guilherme Egídio também junto com a gente aqui, valeu, show de bola. A Dominique, inclusive, já tá mandando aqui, ó. Vitor e Suzana são um casal incrível e não tem como não admirar a inteligência e o carisma do Vitor, que dupla linda e inspiradora.
Por falar nisso, deixa eu confessar um negócio pra vocês, já falei aqui em off, já falei pra ele também. O Vitor, ele foi o responsável pelo podcast pelo Pacabá mais inteligente que nós já fizemos até hoje, que o pessoal falou assim, gente, o que aconteceu com o Pacabá hoje? Que foi um dia que a gente deixou o humor de lado, é claro, brincando, né? Foi um negócio muito descontraído, mas sobre um evento que ele tava fazendo, se eu não me engano, foi... Cara, foi o Reset em 2019. 2019, inclusive, nós participamos, né? Fomos lá, pô, o que é isso, cara? Sensacional lá. E aí, depois, quando acabou, eu, o Flavinho, o Kleber, a gente falou assim, gente, o que nós fizemos aqui hoje, né? Foi transformador. Ô, Milton, mas, cara, sabe aquele sentimento que você tem, assim, de falar que coisa legal que esses caras fazem? Ah, bacana, né? Tipo, porque, sei lá, eu passei quanto tempo? Lá, 1h30, mais ou menos, vocês. 2 horas com vocês. Cara, eu não vi o tempo passar. E é aquilo que eu tava falando aqui no backstage pra você, cara. Depois, um monte de gente falando, falou, cara, você tava no programa, você tava no Pacabá. Eu falei assim, caramba, toda uma galera voltando do trabalho, né, ouvindo o Pacabá e aí correlacionando, porque é uma coisa é você tava escutando o programa e na correria, outra coisa é você escutar a história, né, você ouvir a história e ver quem é o convidado que tá no dia, né, foi super legal, cara, uma baita experiência. E é uma coisa que eu falo pras pessoas, eu vi o pessoal falar, qual que é a diferença de você levar um convidado lá na rádio, no Pacabá, e, por exemplo, você vai no ar, né? O no ar é assim, a nossa, vamos dizer assim, a resposta vem até 2 dias depois, né? Sim. Acontece o ao vivo aqui, independente de tiver 10 ou 1.000 pessoas assistindo, daqui 2 dias a gente tem uma resposta, o feedback é legal. O Pacabá é no trânsito, então a galera tá ouvindo, então o pessoal vai parar a hora que o sinal fechar, já vai mandar uma mensagem, já vai mandar alguma coisa, é automático, né? E na época a gente estava começando, tinha 1 ano, acho que de Pacabá, 1 ano, e aí a gente sempre levava, assim, o pessoal para poder contar piada, humor e tal. E aí, quando foi aquele choque, né? E a galera falou, ó, o Pacabá tá inteligente. Eu lembro até hoje de um ouvinte falando assim, o Pacabá tá inteligente hoje. Foi muito legal mesmo. Show de bola. Ô, Vitor, conta um pouquinho, cara, para quem não te conhece ainda, quem é o nosso querido Vitor, da onde você vem, né? Conta um pouquinho do como se alimenta. Da sua história. Tô brincando. Que vem, que se alimenta. Cara, acho que a forma mais simples de... Vou começar do final, tá? Que acho que fica mais simples. Porque muita gente me pergunta, fala, cara, mas o que você faz? Sim. Porque eu empreendo em diversos segmentos, faço várias coisas diferentes, mas eu gosto de dizer que o meu core, o coração mesmo de tudo que eu faço, vem do marketing, vem da estratégia. Então, basicamente, hoje, eu alavanco a carreira e a estratégia de marcas, levando elas para o que eu chamo de próximo nível. Sim. E esse próximo nível nada mais é do que olhar como essa marca pode ser única, como o seu posicionamento pode ser diferente, para você sair desse efeito da manada, que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então é uma quebra de padrão eu costumo fazer nas empresas onde eu atuo, nas empresas que acabam sendo clientes, mentorados, é um pouco dessa estratégia. Mas essa história eu comecei a trabalhar com 15 anos, cara, comecei muito cedo. Então eu costumo dizer que eu tenho bastante quilômetro rodado, sabe? Quando o pessoal fala, cara, mas como você sabe sobre isso? Ou como que você fez tanta coisa ao mesmo tempo? Eu falei, cara, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo eu comecei muito cedo. Então, eu costumo dizer, eu sou formado em administração, Milton, que dentro da administração, a primeira matéria que a gente aprende é TGA, Teoria Geral da Administração. Você já ouviu falar sobre isso? Já, mas nem sei o que é isso. É bem a síntese assim, de como nasceu a gestão, como nasceu a administração. Sim. E tem uma coisa muito legal que é aquela pirâmide que eles explicam sobre o que é estratégico, o que é tático e o que é operacional dentro da empresa. Toda empresa tem o estratégico, tripé, tático, né? E esse tripé. Exato. E eu passei pelos 3, cara. Enquanto eu fui CLT, depois eu comecei trabalhando com vendedor, separando materiais para construção primeiro, depois fui para vendedor, depois eu fui para gerente de uma outra empresa, depois fui para diretor. Então eu passei por todos os caminhos antes de empreender. Quando eu comecei a empreender, foi onde esse mosquitinho aí do marketing, essa abelhinha vem e me picou, e eu estava fazendo um MBA pela FGV. E aí, na época, um ex-sócio meu, um amigo meu, ele trouxe e falou, cara, eu sou de Fernandópolis. Ele falou, vem para Rio Preto, vem morar em Rio Preto, vamos abrir uma agência de marketing digital. Eu tô falando isso de 2012. Hoje a gente falar de marketing digital é comum, é simples, né? Mas eu
posso te assegurar que era o que a gente falava, era quando tudo isso era mato, né? Era mato, literalmente, assim, a gente quebrou muitos paradigmas, o Instagram estava começando, então, se eu for contar, tem muita história legal, assim, a gente tinha campanhas, a gente atendia grandes marcas, tinham campanhas que tinham que entrar à meia-noite, por exemplo, a gente atendia cantores, várias coisas assim que, cara, a gente tinha que ficar acordado até meia-noite para publicar, porque não tinha ferramenta que agendava, não tinha nada acontecendo. Então, tinha que ficar na ativa, como aquelas agências dos anos da década de 60 e de 70, mas a gente ficava com isso no digital, entendeu? E aí isso me trouxe uma bagagem muito grande e a gente se conheceu. Foi no projeto do Reset, né? Eu tava empreendendo na minha segunda iniciativa. Foi onde eu comecei a estudar a inovação. Então eu comecei a estudar inovação, criatividade, e de lá para cá outros negócios surgiram, outras coisas surgiram. Mas eu gosto sempre de falar que foi o marketing que me deu essa bagagem para gostar mais de estratégia, gostar mais de criatividade, gostar mais de inovação, e aí conseguir fazer a diferença na vida das pessoas e das marcas, cara. Ô, Vitor, tem uma coisa que outro dia eu tive um prazer de tomar um café com ele e ter uma mentoria vamos dizer assim, de graça, né? Tem uma coisa que eu tenho uma dúvida assim, você é um cara que hoje você tem por tudo que você já passou, né? Pelo que você já conhece. Quando você vê uma empresa, você já trabalhou com várias empresas de determinados segmentos. Do nada, você deve bater o olho em muita empresa que tem aí e você já deve enxergar, por exemplo, eu não vou dizer o ponto fraco, mas as falhas que essa empresa tem e o que poderia ser feito, né, para essa empresa realmente dar essa virada de chave, né? Por que você acha que algumas empresas batem tanto a cabeça assim, seja que não acredita no marketing ou não acredita num retorno, numa visibilidade maior, né? Quer ainda fazer o antigo, ou é medo, né? Às vezes de poder... Porque a gente sempre fala que não é um gasto que você tem, é um investimento que você faz que vai te dar retorno. O gasto não volta o dinheiro, o investimento sim, né? O que acontece que a gente vê muitas empresas que falam, poxa, essa empresa é tão legal, o produto é bacana, o dono é sensacional, né? O ambiente é bacana, mas não vai, cara. Cara, eu vou voltar pro básico, né? Voltando para as teorias do marketing. É claro que tem muita coisa para ser levada em consideração, mas às vezes a gente está andando aqui na cidade, eu passo por alguns lugares, quando eu tô com a minha esposa, eu faço isso mentalmente já, e tem muita gente que fala, cara, mas como você sabe que isso vai acontecer? Eu não tô decretando o fim de empresas. Tá prevendo a ruína, não, mas como eu te disse, como a gente já tem um faro melhor para as coisas que estão acontecendo, muitas vezes eu passo em frente a uma empresa e eu falo, cara, não vai dar certo. Entendeu? Cara, e eu que não entendo também já fiz isso. Você vê que eu que não entendo. Sabe, eu falo assim, não vai durar muito tempo. Aí minha esposa até pergunta pra mim. Então, é claro, quando a gente tá falando de um ponto físico, muitas vezes a estratégia é do P do marketing, que chama praça. Que é o P mesmo do local onde a empresa está. Então, cara, você passa e fala assim, pô, não tá legal esse negócio nesse lugar fazendo da forma com que ele tá fazendo. Ou dependendo daquela região que ele depende. Então, já dá pra ter um norte em relação a isso. Outras vezes, voltando para o básico também, é preço. Você olha que o preço está muito desadequado para dentro do que a gente precisa vender um produto, por exemplo. Ou, Hamilton, muitas vezes o preço está muito baixo, cara. Eu vejo marcas que não geram valor em outras coisas, e muitas vezes é em marketing, e aí eu volto, o que você trouxe, eu acredito que é muito verdade, o marketing ele deixou de ser um investimento. Tem muita gente que fala assim, olha, eu preciso investir em marketing. O marketing é parte estrutural de uma empresa hoje. Sim. Então, trabalhar com marketing digital, com marketing offline, seja o marketing que for, cara, isso é coração da empresa já. Então, o coração, muitas vezes, a gente não tem que terceirizar para ninguém, colocar a culpa para ninguém. Nós precisamos saber de marketing para empreender hoje em dia. Então, respondendo a sua pergunta, esse olhar muitas vezes pô, a empresa ela tá no ponto certo, se ela é física, ela tem um produto legal, cara... Eu vi um produto hoje, isso é real. A minha esposa, ela tem um salão de beleza e ela me deu um produto para usar depois do que você toma banho e tal, você passa esse spray sensacional. Eu me pego olhando para ele, que é um sprayzinho com uma embalagem que não é bonita,
que ele é transparente, translúcido, a cor dele não é bonita, o adesivo que está em volta dele não é legal, e aí eu me pergunto, eu falo assim, eu começo a olhar, não sei se tem essa percepção, eu falo, cara, esse produto aqui, numa embalagem mais premium, numa embalagem mais... eu poderia vender bem mais caro. Sim. Ou mesmo que não for mais cara, Milton, quantas vezes a gente olha e tem prazer de usar uma coisa que fala assim, cara, não é porque é mais cara, é porque a experiência foi pensada, né, no que eu estava esperando. Por exemplo, pô, eu chegar aqui e receber uma caneca com o meu nome, tem uma experiência por trás. Você quis impactar de alguma forma positivamente, porque para mim, eu vou levar para casa, isso aqui vai fazer a diferença, eu vou usar isso daqui, marcou, eu vou lembrar do Noir para sempre. Sim. Porque a caneca vai estar em casa, eu vou estar com ela do lado, eu criei uma memória. Eu acredito que as empresas estão deixando de criar memória, cara. Estão pensando muito no imediatismo a qualquer custo e estão esquecendo da estratégia mesmo de fazer a diferença, de ter propósito mesmo. Então eu acredito que é basicamente um pouco de cada coisa dessa, cara. E você sabe que isso é uma coisa engraçada, né? Já faz um tempo eu tava acompanhando um cara na internet, até que eu vi que muitas coisas do que ele falava ele não fazia, mas era interessante e comigo funcionava, né? Essa questão da qualidade que você tem, o produto seu é muito bom. O produto seu é muito bom, ele realmente resolve o problema, alguma coisa nesse sentido, só que a embalagem não é legal, né? E aí, talvez assim, você gastou para você fazer o produto, você investiu para você fazer o produto e você, para poder economizar, né, o que você já tinha gasto, você foi num outro lugar e fez uma embalagem completamente errada e tal, assim. A gente sabe que ao longo dos anos, né, seja um shampoo que é tradicional, que é mais barato, seja qualquer outro tipo de coisa que você usa no dia a dia, vai atualizando, as embalagens vão ficando mais práticas, mais bonitas, às vezes até a marca é diferente, mas a embalagem é igual, né? Sim. Ela proporciona a mesma coisa que a outra, e tem gente que é muito apegado à marca, né? Às vezes existem marcas que nascem hoje que dá 200 vezes mais do que a outra que você usa, mas você tá ali fiel à marca. Para você ganhar essa credibilidade de você ter não vou dizer que a pessoa não vai mudar, porque às vezes ela experimenta e muda, mas a pessoa não querer trocar é muito forte, né? Cara, chegar nesse ponto de você ser uma pessoa que você vende tanto assim a imagem que a marca criou que parece que você está traindo. Você está usando outra marca, você fala assim, não, isso aqui... Cara, eu gosto de dar o exemplo, Hamilton. Eu gosto muito de relógios, desde pequeno. Meu avô, isso veio do meu avô. Eu até descobri uma história, tem no meu Instagram um pouquinho sobre isso. Eu vi esse dia, um videozinho lá e tal. Tem um relógio que eu tenho do meu avô que eu uso, ele inclusive fez a restauração dele, ele tem quase 50 anos, e então deixou uma marca, assim, conta uma história. Quando eu olho para esse relógio, tem toda uma história, porque eu lembro do meu avô comigo no colo, me balançando. Eu lembro, eu ouço ainda o relógio, porque é um relógio a corda. Ele tem um mecanismo diferente, então ele é automático, mas porque ele é a corda, então ele é um movimento. E tem um barulhinho. Ele tem um barulhinho, exato. E cara, é muito incrível isso, porque a lembrança que eu tenho do meu avô, ele deixar a pulseira mais solta do relógio, então para não ter que ficar dando a corda, para não ficar... balançava um pouquinho, já fazia isso da corda. Eu já lembro dele. E aí, eu gosto de usar mais justo, né? Eu coloco o relógio dele e eu sinto pulsar. Isso marca, cara, demais. Quando eu vou esquecer, claro, é meu avô. Tô dando um exemplo até, né? É meu avô. Como eu iria esquecer uma pessoa que me ensinou tanta coisa? Mas a marca dele ficou em mim. E isso eterniza, sabe? Então, tem algumas coisas, tem algumas marcas que geram um valor tão grande em você. Por exemplo, voltando para relógios, se você pegar uma das maiores marcas, que é a Patek Philippe, ela deixa as campanhas dela explícita, falando que assim, que o relógio não é seu. O relógio que você compra, você está comprando para o seu filho, que vai passar para os seus netos, que isso vai perdurar. Então, um dos papéis das marcas, para elas se tornarem eternas, vamos dizer assim, na mente das pessoas, basicamente, é fazer esse papel que faz a pessoa acelerar. Fala, cara, eu quero ter isso aqui porque vai passar de geração para geração, isso aqui significa muito para mim. Só que, beleza, vamos pegar essas marcas tradicionais, eu falei de relógio, mas a gente pode falar de marca de roupa, não dura tanto, mas a gente poderia pegar marca de roupas que também você, sei lá, você tem uma experiência Cat Flow, por exemplo.
Ele é um parceiraço, tal, tá junto contigo e tudo mais. Cara, cria uma memória afetiva dos programas que participou, das vezes que você fez um VT e tudo mais. Então, isso conecta muito a tua imagem. Você começa a... Eu quero falar até um pouco disso, se você me permitir depois. Essa visão de hoje nós precisamos nos posicionarmos como a nossa principal marca do negócio. Quando eu digo isso, você se posicionar. O Noar Podcast, ele é uma marca, concorda comigo? Sim. Se você olhar para o Noar, ele é uma marca. Sim, hoje sim. E você tem uma expressão que ele já se posiciona. Pô, eu vejo as placas andando, os luminosos que tem a tua marca lá. Isso é super legal. Isso é uma coisa que gera uma memória em mim. Só que essa forma com que você vai se conectando com as pessoas vai trazendo um lastro. Você vai ficando mais conhecido automaticamente. E aí, cara, aonde entra? Por exemplo, tem as marcas que te patrocinam. Elas começam a se conectar a você, por quê? Fala, pô, o Hamilton é um cara, um grande comunicador, tá na Líder, tá com o Noar, tem um monte de coisa. As marcas elas começam a agregar, Hamilton. E começam a gerar valor em cima, ou não vou falar em cima porque é pesado, assim, mas junto com você. Sim. Porque elas veem a sua força e veem, nossa, eu gosto de me associar a isso. Dito isso, Milton, a minha visão que eu tenho de marca, de crescimento, de negócio é o quê? Todos nós precisamos de ser nossa marca. Por quê? Se a gente falar de 10, 15 anos atrás, se você não era sua marca, você tinha que contratar um garoto propaganda. Alguém tinha que ser o influenciador da sua empresa se você não fosse, correto? Sim. Hoje a gente tem a possibilidade com as redes sociais de nos posicionarmos para ser essa referência. Então por isso que a gente vê tantos presidentes de empresas, tantos CEOs de empresas, diretores que se posicionam, começam a gerar seu próprio conteúdo, começam a falar da importância que tem uma marca, a marca dele, começa a explicar mais coisas, ou seja, a marca muitas vezes fica mais institucional. E esse presidente, esse CEO da empresa, humaniza. Então, se a gente pegar o exemplo, a CIMED, por exemplo, se você... Pô, que isso? Se você pegar o João Adibê, né? O cara vai pintar o Brasil de amarelo. Né? Ele vai pintar o Brasil de amarelo. Mas se você entra no Instagram da CIMED, não sei quantos mil seguidores, acho que não chega a 1 milhão de seguidores, a marca, por quê? Ela tá fazendo o institucional dela. Ela conecta com as pessoas, ela lança os produtos, só que o dia a dia tá com ele e tá com a Carla. Tá nessa exposição dele ir visitar as lojas. E aí o que ele fez? Criou carros adesivados, plotados com a marca dele, super carros. Criou tênis, agora ele fez recentemente com a Olímpicos, ele fez uma collab, então se conectou também. O que mais que ele fez? Cara, ele fez muita coisa legal. Sim. O relógio dele é amarelo. O relógio dele é amarelo. Então, isso começa a ficar no inconsciente coletivo das pessoas. Você começa a associar o tom do amarelo com a CIMED. Ou seja, parece que tudo ficou amarelo. Sim. Parece que a referência que a gente trouxe... Por quê? Porque ele fortaleceu tanto, que acho que é um pouco do que você me perguntou, ele fortaleceu tanto a marca dele junto com a marca da CIMED que não existe separação entre isso. E essa é a importância, por exemplo, falando do Noar, não tem como separar o Noar do Hamilton. Então, as marcas que vão chegar, que vão estar próximas de você, as que estão e as próximas que virão, com certeza elas estão olhando para esse Hamilton que é líder nas redes sociais, que se conecta, que tem um posicionamento falando sobre elas, não só no Noar, mas no dia a dia, que consome o lifestyle que elas trazem, entendeu? Então, sei lá, por exemplo, não faria sentido uma marca me patrocinar de jet ski, por exemplo. Eu não tenho, hoje, tá, gente? Hoje eu não tenho rancho. E também não tem praia. Então, não tem praia, né? Mas não faz muito sentido, não se conecta muito ao meu lifestyle. Mas como eu falei, pô, eu gosto de relógio, eu gosto de boxe. Essas marcas, elas conversam mais comigo. Então, se uma marca visualizar esse valor, faz mais sentido ela estar comigo. Inclusive até para você, quando você estiver fazendo, seja um treino, alguma coisa nesse sentido, tá lá, tô treinando boxe. Pô, o cara já faz isso, né? Sim. Então para você falar dessa marca é muito mais fácil. Sim. Porque você já conhece, você já faz esse, você já tá no meio. E eu brinco muito aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, cara, é engraçado porque você tá lá no podcast que chama No Ar e na rádio você tá no ar também, né? Porque eu tô no ar na rádio. Então a gente junta tudo para poder fazer. Ó, quem tá nos assistindo ao vivo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. É menos de 1 minuto, o Google já libera para você aí, o YouTube você já
bate aqui com a gente um papo bem bacana, manda aquela pergunta bem legal também que você quer saber aqui do nosso querido Vitor e a gente vai trocando uma ideia, ó. Pega o link também, né? Pega o link do pra episódio, vai no compartilhar. Exatamente. E é facinho hoje em dia. Quem tiver no smartphone, já manda para mais algumas pessoas, Sim, né? Já exatamente. encaminha para Já mais compartilha pessoas aí para assistir também. Porque depois você vai falar, não, depois vou assistir, vou mandar depois. Cara, se perde, não tem jeito. Ó, mandar um beijão pra Dirce, né? Minha mãe. Que tá aqui acompanhando a gente. A Suzana Linda, um também. beijo. Minha esposa, A maravilhosa. Suzana tá aqui, ó. Domi, você é demais, né? A Dominique tinha feito um elogio aos dois aqui. O James tá sempre... O James é um cara, um ouvinte muito inteligente. Grande, James. Tá sempre acompanhando a gente lá. Eu gosto demais dele. Ô, James, um abraço pra você, tá? A Suzana tá aqui, ó. Saudades também da Domi. Arrasou aí no seu podcast com o Hamilton também. Assisti todinho. O Eduardo é nosso parceiro aqui, é da Trator Hill. E eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Normalmente a gente manda uma proposta pro pessoal poder entrar de parceiro. A gente fala sobre a empresa, né? Fala como que a gente vai fazer o trabalho, o que a gente pode agregar. E o Eduardo, ele nos procurou, cara. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Ele vende tratores. Tem uma... Implementos agrícolas. Implementos agrícolas e tal. Do lado tem uma oficina, né? E ele tem um negócio bacana que, por exemplo, se o seu trator quebrou lá no sítio, na fazenda, ele tem um carro que vai até lá e conserta lá também. Se Caramba, precisar, entendeu? Que legal. Então, assim, e o pai dele já tem, acho que são 4 anos que tem a empresa, mas o pai dele já está há mais de 10 anos no ramo. E quando ele me procurou, que eu falei, eu queria tanto alguém em relação ao agro, né? Para poder estar participando. O Eduardo é um cara sensacional. Aí ele mandou aqui, ó. Boa noite, Hamilton. Muito bom esse papo aí com o Vitor. Eu e minha empresa, né? Procuramos sempre impactar os meus clientes com ótimas lembranças. E isso no meu ramo do agro, né? Que hoje em dia faz toda a diferença, né? Um abraço aí. O Pedro Sampaio tá por aqui. Será que é o... Pedro, não. Não é não? Não, amigão. Aqui, o Pedro, ó, falando pra galera aqui, pro André e pra Maria estão escutando também. Um funk. A gente tem uma banda, a gente só não divulga. Sim. Entendeu? A gente ensaia uma vez por mês e tal. O Pedro é nosso guitarrista solo, cara. Louco, hein, Pedro? Sim, cara. Além de ser um grande amigo, é o nosso guitarrista. Como é que chama ainda. a banda? Pode falar? Cara, a gente brinca que a música, que a banda chama Is We, é nós. Entendeu? Mas já deve ter banda registrando isso. Vamos ver depois, vamos procurar aqui no registro pra saber. O nosso querido Guilherme Egídio, Vitor, grande referência. Grande, o Guilherme trabalha comigo, cara. Tá aqui, social media. Show de bola. Obrigado aí, Guilherme, pela Valeu, participação. galera que tá acompanhando também. a gente aqui. Ô, Vitor, aquela hora eu tinha feito uma pergunta para você, agora eu vou fazer o contrário. Tá. Quando você vê uma empresa que ela tá investindo em marketing, tráfego pago, tá tudo certinho, tá trabalhando, tem um produto bacana e tal, mas não vai. O que será que acontece? O que pode acontecer? Eu sei que são várias coisas, mas o que você mais tem visto, identificado, por que talvez uma empresa não acontece? Cara, talvez não vai ser o que a galera tava imaginando, que eu ia responder. Talvez ia falar, é produto, talvez o produto é ruim. Eu acredito que o time comercial não tá tracionando bem, tá? Então eu acredito que hoje em dia tem vários canais, várias formas, a gente fala bastante sobre isso, de ativar os times comerciais dentro de empresas. Então a gente consegue ativar a rede social, é um dos canais, mas a gente ativar por todos eles é o que faz a diferença. E muitas vezes eu vejo empresas utilizando um ou outro canal só de aquisição de cliente. E aí, um exemplo básico hoje em dia, você acredita que as pessoas não atendem mais telefone? É uma verdade? Sim. Cara, não é uma verdade. Não é? Não é uma verdade. Lá na rádio não atende mais. Então, mas assim, se a gente pegar uma senhora de 60 anos, ela prefere receber uma ligação, no caso, do que uma mensagem. Talvez ela vai ter dificuldades e a gente vê hoje senhoras de 60, 70, até 80 anos com o WhatsApp utilizando, digitando, mandando áudio e tudo mais. Elas têm uma predisposição maior a responder via fone. Então, se eu tenho um produto, talvez eu estou tracionando ele errado, estou tentando falar com essa senhora via WhatsApp e na realidade eu teria que estar falando com ela por telefone. Às vezes eu estou falando com ela pelo Instagram e eu deveria estar falando com ela pelo Facebook. Sim. Então, eu acredito que, primeiro ponto, a forma que a equipe comercial está fazendo e se tem alguém na equipe comercial. Por quê? Eu vejo muitas empresas investindo bastante em marketing e investindo pouco no time comercial, que é o que vai te trazer retorno. Se a gente observar,
não existe uma empresa não existe sem ter um time comercial. Por quê? A venda precisa acontecer para que depois eu consiga produzir, consiga ter mais dinheiro, mais, né, verba para fazer marketing, consigo lançar novos produtos, ou seja, eu fico refém desse time comercial, da forma de vender, Milton. Então, hoje eu vejo empresas despreparadas comercialmente, porque elas acreditam que o marketing consegue fazer tudo, e não. Eu já vi já tem alguns exemplos, dezenas de exemplos minimamente, de empresas que tracionaram super bem no marketing digital, por exemplo, marcas de e-commerce. Cara, foi super bem. Os profissionais que estavam fazendo gestão de tráfego, as artes, a estratégia foi sensacional. Mas na hora que deu o pico de venda, não tinha ninguém para atender. Cara, isso é uma coisa que eu não tinha pensado, mas é verdade, porque hoje em dia tem muita gente que não atende mais o telefone, porque fica aquelas ligações também de São Sim. Paulo lá, e o cara não vai atender. E às vezes é até uma oportunidade bacana de venda para ele. Só que aí também ele não abre o e-mail dele nunca mais na vida. Se ninguém mandar um WhatsApp para ele, não acontece. E às vezes aquela empresa não tem o WhatsApp dele para poder mandar, né? Só Sim. pega só o outro telefone fixo. E aí não consegue entrar. Cara, e tem uma outra coisa, isso aí vai doer um pouco também. Muitas pessoas falam assim, cara, eu mando uma mensagem, mando 2 mensagens e não consigo, a gente chama de lead, né? Esse interessado, possível interessado em se tornar um cliente, não avança. E aí, simplesmente, eu acredito que o meu lead está desqualificado. Eu costumo dizer que não é que esse lead está desqualificado, é que você está desistindo antes. Muitas vezes, as respostas vêm no 7º follow-up, que é a 7ª intervenção, que a gente vem na 8ª. Ou seja, não desistir antes da hora. Talvez você mandou uma mensagem, mandou 2, você acredita que as pessoas... Quantas vezes você, por exemplo, você estava a fim de comprar alguma coisa e aí você pediu orçamento, certo? Sim. E aí te mandaram um orçamento e, de repente, no outro dia começaram já. Follow-up, aquele follow-up já. E aí, Milton, vamos comprar? Aí depois, no outro dia, de novo. Oi, Hamilton, recebeu uma mensagem? 3ª, 4ª. Cara, e nesses dias talvez você estava na rádio, no outro dia você estava dirigindo, no outro dia você estava sem cabeça, outro dia você já estava indo dormir. Quantas vezes a gente recebe um monte de coisa ao mesmo tempo, mas na 5ª, na 6ª mensagem fala, pô, tem que responder o cara. Quantas vezes você não fala na sua casa para sua esposa, nossa, esqueci de responder aquele cara. Não é porque você é sem educação, não é porque a gente está disputando tempo a todo momento, Hamilton, entendeu? E eu vejo hoje em dia no digital, a gente está acreditando que a gente está perdendo, mas a gente só está desistindo antes. Então, no 5º, 6º, 7º follow-up, a gente realiza a venda. Por exemplo, uma das empresas que eu estou investindo junto com o sócio, a gente está construindo, é uma empresa para atendentes virtuais de inteligência artificial. A gente já gerou nossos primeiros modelos. Para quê? Você entra no WhatsApp de qualquer empresa que você imaginar, a gente já consegue fazer um atendimento com você e você não vai perceber que é um robô falando com você. Por quê? Não tem mais aquelas opções. Digite 1 para tal coisa, digite 2, que são aqueles chatbots chatos. Sim. Hoje a gente consegue colocar inteligência Porque às vezes artificial. nem tem a opção que você quer, né? E nem tem. O pior é isso. E aí desliga. Finalizei seu atendimento. Pronto. Era horrível. Hoje a gente consegue colocar inteligência artificial generativa. A partir do chat GPT mudou muita coisa. E a gente consegue trazer a inteligência da empresa para dentro dessa automatização que a gente consegue fazer, dessa inteligência artificial. Então eu consigo criar uma árvore para fazer todo o atendimento da empresa. Aí, Vitor, em qual aplicação? Imagine que você está a fim de comprar água. Né? Você compra água pela internet, tal, super legal, e aí você manda mensagem, o vendedor demora 10 minutos para te responder. Cara, é errado demorar 10 minutos para responder? Vamos concordar que teve uma época no mundo, talvez várias pessoas que nasceram a partir dos anos 2000 não se lembrem, que, cara, você recebia uma ligação, anotava, você tentava ver disponibilidade, e se a gente voltar um pouco mais, você recebia carta. Sim. De pedido de alguma coisa específica. Às vezes um telegrama para você entrar em contato depois. Um pombo vinha trazer alguma mensagem para você em algum momento. Mas hoje, se a gente demora 10 minutos, cara, praticamente a gente perde a venda. Por quê? Tem o mundo acontecendo. Você está recebendo mensagem aqui, está recebendo mensagem ali, a mensagem já foi lá para baixo, você tinha pedido um orçamento, talvez você vai pedir para outra pessoa, para outra marca de água já um orçamento e ficou para trás. Para que esses robôs, esses agentes virtuais, né, que a gente chama de colaboradores virtuais, vão fazer?
Eles vão simplesmente, você mandou uma mensagem, automaticamente eu consigo colocar, responda daqui 10 segundos, para não responder de uma vez, responda daqui 10 segundos. E começa o atendimento, até finalizar o atendimento. Ou seja, você realmente quiser comprar, eu faço a venda como se fosse um e-commerce dentro do teu WhatsApp. Eu vou do início até o fim fazendo atendimento, mando o link de pagamento, já conecto com o banco, mando o Pix para você, já consigo verificar se foi feito o comprovante, ou seja, já pego o sinal, volto para isso e já coloco para logística para entregar para você. Isso se uma empresa que está nos assistindo agora já quiser fazer, você tem disponibilidade? Se quiser sentar com a gente e personalizar o projeto, a gente já consegue fazer, tá? A gente já tem alguns segmentos que a gente atua, já tem alguns segmentos em teste e tá dando muito, Milton. Cara, e assim, pra quem a gente tá vivendo nessa vida de 2x, né? Nessa correria. Sim. Isso aí é sensacional, cara. Porque às vezes a gente brinca, né? Pô, na época da pandemia, todo mundo respondia o WhatsApp logo quando você queria comprar alguma coisa, né? Sim. E hoje em dia ninguém mais responde. O pessoal demora, o pessoal de empresa. Outro dia eu entrei em contato com uma pessoa aí e tal. Cara, demorou 3 dias, a pessoa me respondeu, aí eu respondi de novo, demorou mais 2 dias para ela responder. Eu falei, meu Deus do céu, se precisasse de uma coisa urgente, né? Cara, mas essa dor, assim, não é só você. E aí, Sim, por quê? sim. Tem um mundo acontecendo. A pandemia, eu fiz um movimento meio ao contrário, né? Em 2020, tinha um monte de agência de marketing digital abrindo. E eu tava fechando a minha, porque eu já tava com outros negócios, então outras coisas deram muito certo e eu acabei fechando a agência. E com essa visão, eu vejo assim, pô, tem um monte de agências, tem um monte de empresas que entraram na internet que não tinham presença digital. Não tinha um Instagram, não tinha um site, não tinha nada para vender na internet. Durante a pandemia, foi um grande boom, Hamilton. Sim. Então hoje, se a gente for colocar na ponta do lápis, você recebe muito mais, é só você olhar no seu WhatsApp, é claro que você não vai conseguir comparar com o de 2020, Claro, 2018, claro. mas você consegue ter uma ideia de quantas mais mensagens você recebe, cara. Sim. E é uma coisa que veio para poder ficar, né? Se você não tiver nesse mundo digital aí, com vendas online, você tá por fora e você não vai conseguir. Mas aí entra naquela coisa, a quantidade de informação. Aí a gente volta para a primeira pergunta que você me fez. Você fala, Vitor, mas o que você faz? Como é teu dia a dia? Por isso que a gente tem que fazer. Trabalhar o posicionamento e a diferenciação de marcas. Por quê? Senão, nessa avalanche de marcas, nessa confusão que tem do dia a dia, cara, mesma coisa, passa, mesma coisa, passa. Quer um exemplo? Um outro exemplo? Entra no teu Instagram, você fala, nossa, Vitor, eu tô a fim de comprar um tênis. Você gosta de tênis, né? Você falou, Sim. né? Então, você começa a olhar para um tênis. Beleza. Tô pesquisando aqui, achei legal, entrei no e-commerce, vi, gostei, mas não comprei. 2 coisas vão acontecer. Vai chover tênis. A primeira coisa é, essa marca que você viu, possivelmente ela vai estar com o remarketing dela ativado e ela vai começar a mostrar esse tênis para você a vida inteira até ad infinito, tá? Até você comprar. Ou você colocar, não quero mais receber sobre essa marca. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem uma coisa para o pessoal de casa que não está tão familiarizado com isso, mas tem uma coisa chamada algoritmo. O que o algoritmo faz? Ele é meio que a nossa forma de pensar na internet. Ou seja, quando a gente quer comprar, quando a gente fala, quero comprar um carro novo preto da marca X. Cara, você vai ver a marca X, esse carro o tempo todo depois na tua frente. Você é ser humano, não tô falando nem do digital. Sim, sim. Você começa a ver esse carro a todo momento. Impressionante. O algoritmo faz isso na internet. Ele entende o seu comportamento, a partir do seu comportamento ele começa a gerar recomendações. Ou seja, se você entrou no site, entrou no e-commerce, se você viu aquele tênis, outras marcas de tênis vão te mandar outros tênis, outras marcas que vendem aquele mesmo tênis vão te mandar aquele tênis. Então, entra uma inteligência que vai ficar condicionada que para quem não entende esse jogo, vai achar, minha vida é tênis. Entendeu? Só tem tênis aqui no meu feed, não sei o que aconteceu, entendeu? Então imagina você entrar numa coisa que você não gosta. Sim. Se você não sair colocando não tem interesse e tal, agora tem umas funções diferentes também, o Instagram liberou você limpar teu histórico de interesses do algoritmo, então você consegue resetar isso, mas quase ninguém faz, né? Então fica recebendo a mesma coisa. Isso é uma outra coisa também que muita gente não sabe, né? Como funcionam as redes sociais, né? Porque, eu tenho lá o meu Insta, mas aí eu não sei como é que funciona, uma mensagem que chega,
pega, toda hora aparece um negócio lá para poder apertar o botão, não sei onde é que aperta, e aí a pessoa fica meio assim. Ó, para você que tá acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, aproveitar também e seguir aí o Vitor nas redes sociais. Enquanto ele toma uma água aqui, falar com você do Mercadão Agropet. Cara, são 8 lojas, vem aí a 9ª loja do Mercadão na cidade de Cedral. São 6 lojas em Rio Preto, tem Badiba City, tem Mercadão Agropet também na cidade de Ibirá. E agora a 9ª loja chegando em Cedral, é a maior rede, né, de pets 100% rio-pretense, e você encontra tudo, tá? Lá você encontra médico, vamos supor que o seu cachorrinho tá, não vou falar que tá com tosse, né, porque aí não tem como, a não ser que o Noah tosse também de vez em quando, cara, a Panzinha tosse, tem tudo. Cara, vacina você precisa de alimentação, tem alimentação saudável para o seu animalzinho também. Tudo que você precisa o Mercadão tem para você, tá? Não esqueça, mercadãoagropet.com.br, @mercadãoagropet. Gente, tá chegando o final de ano agora e tem 3 coisas tradicionais, né? A Simone cantando, então, é Natal, o Roberto Carlos com o especial e os assados da Casa de Carnes Roseiral. Você não vai pra cozinha no final de ano, né? Seja no Natal, no Ano Novo, a Casa de Carnes Roseiral tem tudo que você precisa para você realmente passar aquela ceia bacana, com os melhores assados e tudo prontinho. Você não tem que fazer mais nada. E além disso, tem todos os dias, tem aquele espetinho bacana, você vai encontrar ainda a kafta. A kafta Roseiral é a mais temperada, a mais gostosa que tem aqui em Rio Preto. O frango assado crocante, que você sabe que todo mundo tenta copiar, mas não consegue fazer, né? Então, ó, Casa de Carnes Roseiral, vai lá no @Casa de Carnes Roseiral e já aproveita para fazer sua encomenda, tá? Garanta já aí no 32240991, fica na Major Leolé, 1120, próximo da Igreja São Judas. Falamos aqui da Trator Rio, que é do nosso querido Eduardo. Cara, se você tem aí, você precisa de implementos agrícolas, se você precisa também de manutenção em tudo que você precisa, o seu trator, as suas máquinas, a Trator Rio faz isso para você, tá? Além disso, vai até a sua fazenda, vai até o seu sítio, onde você quiser. A zona rural, o pessoal vai lá e com certeza leva uma equipe especializada para realmente resolver o seu problema, tá bom? @Trator Rio, tudo junto, @Trator Rio, para você ter mais informações com a gente por aqui. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Sabe aquele perfume bacana, aquele perfume que fala, pô, esse aqui eu queria ter? A Interessências tem para você. Aromatização, você vai encontrar também aqueles aromatizadores com aquele perfuminho sensacional para deixar o seu escritório, a sua sala, o seu podcast, onde quer que você esteja. Pode fazer o seu curso e pode ganhar um extra também, tá? Além disso, tem matéria-prima para você criar o perfume que você quiser. Interessências.com.br, @Interessências. Logo a gente vai trazer o pessoal aqui para falar sobre o marketing olfativo. Olfativo, sensacional. Que é sensacional, né, cara? Nós fazemos isso nas empresas, cara. Olha aí que legal. Tem uma empresa, sou diretor comercial, é uma empresa de imóveis, e a gente faz isso dentro da loja. A gente criou um cheirinho próprio mesmo para ela, então os clientes pedem, a gente já está pensando em comercializar isso porque pegou. Olha que legal, cara. Que legal, que bacana. Então, ó, fica ligado aí na Interessências. Durante o intervalo aqui, tava passando aqui o nosso comercial da Y-Steak. Cara, é difícil descrever o que é o iSteak para você. Porque primeiro nasceu, né, o pessoal fazendo eventos. São mais de 22 mil pessoas atendidas em mais de 40 cidades, em vários estados. E aí o pessoal proporciona a sua festa. Então a sua confraternização, seu aniversário, a sua festa, a sua ceia, você já pode encomendar também com o pessoal da iSteak. Agora tem um restaurante, sexta, sábado e domingo, sempre com música ao vivo. E lá os pratos, o Rafa chega de mesa em mesa contando a história. Então é aquele churrasco com um sabor afetivo que é sensacional. Aquele jeitinho mineirinho de você com certeza comer bem, tá? Vai lá no @Ysteak no Instagram para você conhecer, que é sensacional. Falar do Mercado Mestre, pra gente fechar mais uma parte aqui. O Mercado Mestre é o seguinte, o nosso querido Lucas Zago, ele te ensina a vender no Mercado Livre. Cara, não tem como. Qualquer empresa, o Vitor sabe disso, qualquer empresa que tem um produto bacana, você pode aumentar suas vendas pelo Mercado Livre. E no Mercado Livre, você vai comprar, em relação ao Mercado Mestre, uma mentoria que ele te ensina a faturar mais. Então aproveita, tá? São mais de 60 milhões faturados em um ano e você vai ver com certeza resultados acontecerem na sua empresa. Compra a mentoria que você vai com certeza ver a sua empresa alavancar ainda mais no Mercado Livre. Mercado Livre, Shopee, onde quer que você tenha aí a sua plataforma, tá? O mais bacana de tudo isso é que muita gente fala assim, mas pode vender qualquer coisa no Mercado Livre? Pode. Faz resultado, faz essa mentoria que o resultado vem para você. Mercado Mestre com a gente. O Vitor está recebendo de presente uma caneca da Encantar em mimos afetivos.
Cara, a Encantari, ela tá fazendo cestas, aquele presente de Natal bacana, aquela lembrancinha para sua confraternização. Encantari mimos afetivos da nossa querida Renatinha, produtos de qualidade absoluta para você e com certeza você vai gostar e muito, tá? Não esqueça aí, Encantari Mimos no Instagram. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores junto com a gente por aqui. Aproveitar e mandar um salve pra galera que tá assistindo a gente. O Diogo Sampaio tá aqui, ó. Como gerar conteúdo pro seu perfil profissional sem ficar chato pros seus seguidores, né? A transição de um perfil pessoal, profissional é bastante difícil, principalmente em relação ao engajamento. Sim, sim. Grande Diogo, um abraço, meu irmão. Um abraço. Cara, eu acho que é uma das missões mais difíceis, porque automaticamente, imagina, você tem um perfil dentro do Instagram e tem uma audiência já acostumada a ver você no dia a dia, coisas que não estão ligadas à sua empresa. E de repente você fala, não, agora eu preciso trabalhar profissionalmente isso. A maior dica que eu dou, esse engajamento ele vai cair um pouco a partir do momento que a gente... Por quê? Enquanto a gente está no pessoal, você concorda comigo? Fala, um dia eu posto, outro dia eu não posto. Sim. Ou eu posto Então, uma a vez por constância, semana. Cara, eu tenho amigos que postavam uma vez por ano no feed. Tipo, usavam os stories e tal, mas que no feed eles postavam uma vez por ano, uma vez cada 6 meses e tal. Então, acaba, não tem um comprometimento. Então, quando postava, 500, 600 curtidas numa foto, porque a pessoa tem 1.000 seguidores, mas posta uma vez por ano, todo mundo vê essa foto acontecendo. E fala, nossa, 50% da minha audiência viu o que eu postei. Sim. Parece que incrível. Mas só que aí, quando a gente começa a olhar para o lado comercial, isso muda um pouco. Por quê? Se eu quero crescer esse perfil, por exemplo, se eu tenho 1.000 seguidores, se eu tenho um comprometimento de chegar a 5.000 seguidores, é a minha primeira meta, eu preciso aumentar a consistência. Eu tenho que ter estratégia, saber para onde eu quero chegar, como que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo, a constância de produzir conteúdo com mais frequência. Automaticamente, as pessoas que gostavam de ver sua foto só de uma vez por ano, talvez elas não gostem tanto disso, não engajem tanto com isso, sabe, Milton? Então, é uma dor, assim, em relação a essa mudança. A minha sugestão que vários empresários, vários diretores de empresas já perceberam e estão fazendo junto com as marcas é humanizar o máximo possível. Não fazer com que seja uma propaganda. Estar inserido no seu dia a dia a sua marca, para você se posicionar como um porta-voz. A assessoria de imprensa falava bastante sobre isso, né? Se torne um porta-voz. De uma forma natural. De uma forma onde seja humanizado, onde você não perceba o que está fazendo. Então, tem vários influenciadores que... Tem aquele influenciador que é empresário também, o Felipe Tito. Sim, boa, eu sou fã, hein, Maria? Sou fã do Felipe Tito, hein? Felipe Tito tem milhões de seguidores, né? E ele insere na rotina dele do dia a dia as marcas no qual ele é patrocinado. Então, ele tem um patrocínio grande da RAM. Sim. E aí ele deixa uma Dodge Ram, com ele e tal. Ele já fez de outras marcas, ele já, né, pontualmente de outras marcas de carro. Mas a experiência qual é com ele? É simples, ele não vai... No comercial, olha que legal. No comercial da RAM, ele fazendo o comercial da RAM que aparece na TV ou aparece nas redes sociais, é bem direcionado. Ele tá falando dos atributos do carro e tudo mais. Na conta dele, não. Ele tá entrando no carro e indo pro trabalho, contando uma história, mostrando um pouco da estrada de terra. Então ele não entra nos atributos da marca para parecer que é uma coisa forçada. Entendi. Ele coloca a marca dentro do estilo de vida dele. Sim. Então a marca, a partir do momento que ele incorpora isso, ela tá dentro do lifestyle dele. Eu uso aquilo que eu tô ajudando a vender. Exato. Vou pegar o exemplo seu, da T-Flow, por exemplo. Sim. Pô, você gosta da marca, você usa porque você gosta dela, ela te veste e tudo mais. Cara, se você abrir teu Instagram todo dia e falar, galera, usa o T-Flow, é incrível, tal. Na hora, teu cérebro faz o quê? Quem tá te seguindo? Fecha. Por quê? Cara, tá acostumado a ver isso toda hora. Isso é chato. Agora, vê você falando, galera, um exemplo, tá? Vou viajar com a minha esposa aqui, não sei qual que eu levo, o que você... Arrume-se comigo, sabe aquela coisa? Então, não sei se eu levo essa daqui pra combinar com esse tênis, você gosta dessa ou dessa. Você não fala da marca. A pessoa vai ver. E tem uma coisa que eu faço, que todos os vídeos que eu faço, a maioria dentro do carro, e sempre tá o T-Flow aqui do lado. Então é uma mensagem subliminar. Subliminar, cara. E tá acontecendo, entendeu? Então eu vejo que uma forma de tornar isso natural é não forçar. Porque automaticamente, se você seguir pros padrões de marca tradicional...
volta no João Adb. É a mesma coisa. Pô, o dia a dia dele, ele correndo, mostrando o tênis novo que eles estão desenhando e tal. Ele não tá falando compra-se Med. Sim. Quem tá falando compra-se Med é lá na marca. Mostrando o lançamento e tudo mais. Ele não, ele tá mostrando, cara, viajando, visitando as outras farmácias, visitando as redes e tal. Então, a marca, ela acaba se incorporando no teu lifestyle e você sofre menos. Por quê? Você vai começar com o tempo, respondendo a pergunta do Diogo, você começa com o tempo crescer a sua audiência, você não vai perder aquela. Algumas pessoas vão parar de seguir, mas você não vai perder aquela, você vai perder o engajamento dela, porque as pessoas estavam esperando outra coisa. Só que é isso, você começa a produzir esse conteúdo e se torna referência nele. E aí novas pessoas vão começar a te seguir com base nesse novo conteúdo. Cara, aí é game change. Você fala assim, cara, zerei o jogo. Por quê? Tô indo para um caminho onde as pessoas estão seguindo pelo meu lifestyle. Agora, aquela pergunta de uma pessoa burra, que sou eu, no caso aqui. Se você... Não, atinja com a flecha de sua sabedoria a maçã de minha ignorância. Ó, muito bom. Essa ficou boa, hein? Essa ficou boa. No meu caso aqui, a gente vai fazer uma consulta ao vivo aqui, para o cara já não falar que tem como fugir. O meu Instagram, por exemplo, eu tenho linkado no meu Instagram outros 4 Instagrams, certo? Tem o Instagram o meu Instagram, o do Noir, tem o da Áudio Treves, que é a produtorinha, e tem também o da minha cachorrinha. Fiz um Instagram para ela. O mais certo era eu eliminar alguns instas aqui, deixar realmente só o do Noir e o meu, entendeu? E tentar fazer isso que você falou, linkar uma coisa com a outra, as coisas que acontecem de um lado da outra. Um vídeo que eu posto aqui eu posto uma outra coisa diferente. Ou realmente eu agregar, por exemplo, as produções que eu faço lá na rádio, eu coloco no meu, né? E deixo esse da Áudio Treves fora. Ou o que eu começo do zero? O que eu faço para poder melhorar a minha vida? Cara, é muito legal, assim, quando o Instagram começou, tinha muito disso, né? Cria um Instagram da cachorrinha, né? E isso monetizou para algumas pessoas, porque eu nem posto todo dia as coisas também. Mas aí é aquela coisa, você acaba dispersando energia e tempo de uma coisa e fala, pô, por que eu tenho esse Instagram? Porque pode ser por algumas formas. Você fala, não, eu quero criar memórias da minha cachorrinha, de ter o dia a dia. Quem quiser seguir, segue, mas eu não quero que uma Pets, por exemplo, me patrocine. Sim. Ou eu não quero criar uma marca própria para minha cachorrinha. Ou eu não quero que ela faça uma propaganda para algum lugar. Então tá tudo certo. Pô, tem um Instagram, mas não precisa linkar o seu. Pensando dessa forma. Agora não, cara, minha cachorra é um produto. Olha que louco, minha cachorra é um produto. Aí sim, eu construiria toda essa rotina. Mas aí, Hamilton, eu acredito, cara, porque se a gente olha para a bio, é um dos lugares mais ricos que a gente tem dentro da bio. Quanto mais coisas a gente deixar linkado a ela, mais chances a gente tem de dispersão. De pessoas que não te conhecem, por exemplo, imagina que eu não te conheço, eu tô subindo ali a rua Independência, que eu tô a caminho de casa, e aí eu vejo aquela tela do Noir lá, o LED do Noir lá. Falo assim, caramba, que legal, tem um Instagram dele. Tem um Instagram seu lá, né? Tem. Que legal, o Instagram do Noir e tal. Eu vejo no Noir, Noir, host, Hamilton Trevisan. Beleza, uma coisa tá linkada com a outra, entendeu? Você conecta. O que eu faria, então, se é ao vivo, né? O que eu faria no teu perfil, na tua bio? Eu colocaria esses pontos de autoridade. Então, há mais de X anos, levando comunicação para diversos canais, tal, e aí eu colocaria locutor da Líder FM, desculpa Líder, mas eu não colocaria o arroba da Líder, todo mundo conhece, quem quiser buscar o arroba da Líder vai lá na lupinha e busca o arroba da Líder, você não precisa deixar linkado para não haver dispersão, porque imagina, eu sou o leigo, eu tava no Noir, aí eu vi que você é o host e fui lá para você, cara, de repente eu vi outras coisas que, ele é da Líder também, perdi o Hamilton, cara. As pessoas não voltam, deixa eu voltar no Hamilton que eu já tô lá na Líder, vou ver um programa, vou continuar minha vida e foi embora, entendeu? Então, essa dispersão eu vejo que ela é muito frequente porque a gente tem que mostrar aquilo que a gente quer. Eu já vou marcar uma mentoria porque tá tudo errado a minha vida aqui. Então, se for analisar hoje, se você entrar no meu Instagram, tá no meu URL lá, que é o possível, os links lá, tá o meu site. E do meu site tem minhas coisas que eu faço, então você consegue ver. Mas, cara, tem várias empresas que eu sou sócio, que eu participo, que poderia estar os arrobas lá, mas eu vou causar mais confusão, porque eu tenho que ficar explicando.
Aí um recurso que você tem, que você pode utilizar, são os destaques. Os destaques você pode colocar, o destaque da sua cachorrinha lá, o destaque do Noir, o destaque, você utiliza esse recurso de destaque para as pessoas verem mais, entendeu? E o link da bio você coloca o que é principal. Então, qual que é o Noir é meu negócio principal, ou meu negócio que tem meu nome e tal. Então, se for para colocar um arroba, eu colocaria na sua bio. Então, falaria sobre a autoridade, falaria o que você já fez, quantos entrevistados, o que for, o que gera mais valor para você. Linkaria o Noir, no destaques colocaria líder, colocaria a sua cachorrinha, contaria toda essa história. Os 3 primeiros posts que eles podem ser fixados hoje, ele fica com aquele pinzinho que você deixa ele fixado. Contaria a tua história, faria um carrossel ou um Reels contando a tua história e tal, para te posicionar melhor para quem tá chegando novo. Porque quem te conhece sabe que você é foda. Quem te conhece fala, pô, o Hamilton, conheço o Hamilton do Pacabá, conheço o Hamilton do Noir, tal. Você já causou esse impacto, você não precisa mostrar quem você é. Sim. Agora, para quem tá chegando a primeira vez, se chega cheio de informação, a pessoa fica perdida. As informações você vai colocando no teu lifestyle, no teu dia a dia, para fazer o que a gente comentou, que foi a pergunta do Diogo. Como eu consigo colocar isso no dia a dia? Comecei a seguir você. Começa a ver nos seus stories, o Hamilton gosta de colocar umas frases bacanas lá, não sei se são autorais, não sei se são da Bíblia e tal, mas todo dia tem várias frases que motivam, depois ele mostra na rádio, depois ele mostra o convidado no ar, aí você cria toda essa esteira onde você consegue mostrar teu estilo de vida. Você tomou outro café comigo qualquer dia desse pra você me Com ajudar? certeza, cara, com muito prazer. Ó, a Dominique tá aqui, a Dominique tá assistindo a gente. Ela tá aqui, ó, como o Vitor tem uma formação em futurismo, ela gostaria de saber aí como você enxerga o futuro do mercado de produtos sensuais, né, e quais as inovações ela deveria considerar. Cara, eu imaginei quando falou, Dominique vai perguntar, ela falou de futurismo, eu falei, ela vai vir com essa... Ela vem. Ela vai vir com essa pergunta Ela em seguida, né? Ô, Domi. Ó, ela falou que precisa desse atendimento virtual aí, Silvio. Muito bom. Mas eu vou falar um pouquinho mais de posicionamento em relação a isso, até de tendência mesmo, tendências de futuro. Domi, eu não sei o que você está estudando sobre isso, mas essas ferramentas novas que a gente tem de óculos virtuais, a gente está olhando para um caminho que vai evoluir muito, tá? Então, tem uma pesquisa de 2013 já falando sobre os cuidados com os óculos de realidade virtual na época, com tudo que você pode fazer a partir deles, entendeu? E hoje a gente está indo para uma sensibilidade maior. Então, Domi, vou viajar um pouco aqui, mas tem coisas sobre isso, tá? Dá uma pesquisadinha depois sobre habilidades ápticas, que você vai ver um pouquinho sobre essa parte de futuro, já você podendo tocar em coisas à distância. Então, imagina no seu mercado, tá, Domi? Você tocar em coisas à distância, você visualizar uma coisa... Entende? Você com óculos de realidade virtual, você visualizando uma coisa e ser outra, entende? Você consegue construir um cenário todo para você, vamos ilustrar aqui, você consegue estar com a sua esposa, por exemplo, em Las Vegas, num apartamento lindo, vendo Las Vegas inteiro e falar, nossa, a gente está numa noite especial aqui, entendeu? Então dá para brincar bastante com essa parte de inovação. De produtos, eu acredito que o teu mercado está crescendo bastante. Já está procurando até um ponto físico aí para poder montar a loja, então eu acredito que o ponto físico ainda é uma coisa interessante. É claro que tem várias marcas de e-commerce que estão se dando super bem, só que pelo que eu conheço da Domi, pela personalização, pela experiência, pela forma com que ela atende os clientes, talvez ela criar um espaço para fazer esse tipo de experiências, para quebrar tabus, que eu vi que ela começou a se especializar em outras coisas também. Eu acho que ela se especializou. O Domi, fala se eu tô certo ou errado. Você é sexóloga agora, né? Então. Ela era pedagoga, né? Ela agora fez essa coisa. E eu acredito que essa quebra de paradigma é super importante. Cara, e ela tem falando só um pouquinho dela aqui rapidinho. E o curso dela, né? Não sei se ela vai fazer curso, se não vai, ela aí tem um e-book que ela lançou lá, que ela ajuda, né, o pessoal. Ela disponibilizou um grupo também, pro pessoal entrar lá para poder tirar as dúvidas. E uma coisa bacana também que eu percebi é a maneira que ela se comunica, né? Então, ela se vende. Então, ela é a cara da empresa dela. Então, isso é uma coisa bacana. Assim como tem outros patrocinadores aqui que fazem isso também.
E aquela coisa, o maior e o melhor, vamos dizer assim, influencer é o dono do produto, né? Porque ninguém conhece mais do que ele. Não tem como fugir disso. Não tem como, né? O James está aqui, ó. Bela entrevista, nasci em 1963, entrei no mercado de trabalho em 84. Área de vendas, né? Nessa época, o atendimento era pessoal e por telefone. Dentre essa realidade, a venda em 3 pilares principais: pré-venda, venda e o pós-venda, né? Hoje poucas pessoas usam isso, né? Só digitalizou mesmo, mas o princípio das vendas não mudaram. O bom atendimento o bom é o atendimento do começo ao fim, é tudo. O bom atendimento do começo ao fim é tudo. Isso que o James falou é super interessante, essa parte do pré-venda, que ela é muito negligenciada dentro das empresas. Imagina para quem está assistindo e fala assim: Vitor, eu imaginei que só existia o setor de vendas e às vezes já ouviu falar sobre pós-venda. Sim. Mas o pré-venda, e o que ele vai poupar? Ele vai poupar muito a energia do teu vendedor bom. Sim. A gente costuma falar que o pré-venda é aquele que vai com a metralhadora, sai atirando. Atira num monte de lugar, começa a colher algumas coisas, aí entra o cara da sniper. Aí é o vendedor que... Ele vai decidido para fazer o negócio. Né? Que ele já vai criar uma experiência toda. Então, em vários negócios nós temos pré-vendas para quê? Para qualificar, para aumentar a evolução desse cliente, o nível de consciência, muitas vezes, para entender se ele está no momento de compra ideal, para depois a gente passar para o time de vendas atendê-lo e aí sim criar uma experiência diferente. Como gerar conteúdo para o seu perfil profissional sem ficar... Não, esse aqui eu já falei, já que é do Diogo. Né? Do Diogo. A Domi tá aqui, pensa em criar um programa de fidelidade que retenha clientes, né? Você acha isso uma boa ideia? Alguma sugestão? Eu acho sensacional. O programa de fidelidades, Dom, ele tá ligado à comunidade, tá ligado a pertencimento. Porque imagina, uma coisa eu comprar um produto seu e eu gostar muito desse produto no outro dia. Uma coisa que acontece, eu atendo médicos também, temos clientes médicos de uma das empresas que eu atuo, e uma coisa que acontece, muita indicação. Médico recebe cirurgião plástico, por exemplo, recebe muita indicação. Ou seja, alguém fez a cirurgia, gostou da cirurgia, já pega e fala, faz com o Dr. X porque é sensacional, tal, uma indicação. Ou muitas vezes, outras secretárias, outras pessoas, elas acabam indicando. E não é incomum você perceber, vou pegar o exemplo da minha esposa, a esposa indica muito também, em diversos segmentos, de você já indicar, sei lá, imagina, 50 pessoas para um médico. Nossa Senhora. Imagina quanto em faturamento gera isso. Vamos colocar, em média, uma cirurgia plástica de 30 mil reais, 50 pessoas, a gente está falando de R$1,5 milhão em faturamento, certo? Sim. Cara, R$1,5 milhão de faturamento, você não dá nenhum obrigado. Então, você pode fazer de diversas formas. Você pode o quê? Remunerar essa pessoa. Você pode dar um brinde para essa pessoa. Você pode dar um cashback para essa pessoa. Então, indicou, tem um cashback que quando você quiser fazer um procedimento. Tem muita gente que acha que vai doer no bolso, Milton. Tipo assim, não, vou ter que dar dinheiro, vai acabar com a minha margem. Primeira coisa que eu... Mas eu pergunto pra pessoa, eu falo assim, quanto custaria você trazer essa pessoa que não te conhece? Custaria alguma coisa, né? Você iria investir em marketing, você iria investir em venda. Essa pessoa já veio preparada para comprar de você. Ela já tá dentro agora. Quem trouxe não merece receber nada, então entra muito nessa parte de comunidade. E aí, voltando para o caso da Domi, eu acredito que quanto mais a gente cria esse senso de comunidade, tem uma coisa do marketing que a gente chama isso de LTV. Eu vou falar 2 termos que são super legais. O LTV é o Lifetime Value, é o tempo que esse cliente fica dentro da casa. Se eu faço programas de fidelidade, se eu consigo trazer uma experiência diferente para ele, eu mantenho ele mais tempo. Ou seja, eu paro de gastar dinheiro em marketing para buscar novos clientes. Entendi. Então, tem aquela frase do Philip Kotler que ele fala que custa entre 5 e 7 vezes mais trazer um novo cliente do que fidelizar os atuais. Entendeu? Então, se eu já gastei, eu já trouxe esse cliente para dentro da casa, se eu crio mecanismos de fidelização para ele continuar, eu eu aumento o meu lifetime value, que é o quê? Eu deixo ele dentro da casa. E aí, a segunda frase que é interessante trazer também, esse segundo termo, que é o que a gente chama de CAC. Já ouviu falar de CAC? Não. Não é o CAC, não é o... É outro tipo de CAC que eu sou. Sou CAC, mas é outra coisa. Vou falar aqui daqui a pouquinho sobre CAC, fica ligado. Boa. O CAC significa o custo de aquisição de clientes.
O que isso vem a ser na dinâmica do marketing? Quando nós somos nossos próprios influenciadores, o que acontece? Eu vendo naturalmente. Eu não preciso colocar um garoto propaganda, eu não preciso gastar tanto em anúncios, porque eu sou um canal orgânico que vende todo dia naturalmente. Quanto mais eu aumento a minha audiência, ou seja, quanto mais reconhecido com o melhor posicionamento da minha marca eu tenho, mais pessoas vão comprar de mim sem eu gastar dinheiro diretamente. Olha aí. Então, eu consigo diminuir o meu custo de aquisição de cliente, que é o CAC, e eu consigo aumentar meu LTV quando eu me posiciono. Nossa. A Domi tá mandando mais um, né? Você é amigo da Suzana, que eu vou ficar deixando o podcast inteiro pra você ficar aqui também falando, não, viu? A última. Ela tá aqui, ó. Quais sinais que indicam, né, que é o momento certo pra poder abrir uma loja física? Cara, aí é muito do feeling, Aí é Domi. muito particular, né? Porque tem que ver se já não tá comportando a venda online, se ela precisa realmente atrair. Tem cliente que não compra online porque tem medo e quer ver, quer sentir o produto. E assim, sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. Tá? Então é legal até trazer essa visão, né? A resposta assim, de sentir, talvez é até na contramão. Tem muita gente que está só no online e não quer montar um ponto físico. Então, Sim. a maioria das pessoas vai falar assim, Dominique, você é doida. Você está vendendo bem no online, está fazendo o atendimento porta a porta e tal. Para que você vai gastar com loja física? Você vai absorver um custo muito grande, né? O custo fixo aumenta muito grande. Então, pô, beleza. Mas não, eu quero. Eu acredito que é mais uma visão assim, pô, quanto eu consigo de colocar de faturamento a mais previsível dentro disso, sabe? Porque senão vira, não é o seu caso, tá, o Domi, mas acaba virando ego muitas vezes. Se eu tiver uma loja tal, ser reconhecido tal, tá, mas quanto que essa loja precisa faturar para se pagar? Porque quanto eu tô... contratar um funcionário, tem imposto. O quanto de tempo isso vai te gastar? Aí, é claro, aí você vai ter que abrir outros atributos. Falar, não, mas eu vou fazer uma loja totalmente diferente, onde eu vou fazer um clube de vantagens, onde eu vou fazer espaços instagramáveis para gerar conteúdo, onde eu vou conseguir fazer algumas palestras lá. Uma coisa que não tem aqui, né? E aí você começa a diminuir o custo da loja, porque você fala, nossa, se eu vendo um curso, vai 10 pessoas lá, ou se cada vez que eu faço algum evento lá, isso se paga, tá ok. Se eu preciso de ter um estoque, por exemplo, é isso. Muitas vezes, eu tô com estoque em casa, tô com estoque em algum lugar. Se eu tiver uma loja, eu tenho um espaço para isso também. Show. Pra galera que tá acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no canal e para você mandar a sua perguntinha pelo chat, tem que estar inscrito no canal rapidamente aí, tá? Falar aqui da Ana Campos, que é a nossa parceira aqui, especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio. Cara, seja aquele sonho seu de ter um carro, de ter a sua casa, de montar o seu negócio, né? Ter um caminhão, por que não? Um avião, por que não? Já pensou você fazer um consórcio bacana e ser contemplado até a 4ª parcela? Pois é, não é golpe, isso aí é registrado em contrato. Então, compensa você trocar uma ideia com a Ana Campos e saber como que você vai fazer esse consórcio com essa garantia de até a 4ª parcela, tá bom? Você já vai estar adquirindo aí esse consórcio. É muito bacana, cara, é muito legal e tem que tomar cuidado porque tem muito golpe por aí e ali não, é tudo feito, como se diz assim, tudo às claras, contratinho, bonitinho, para você realmente não ter nenhum prejuízo, tá? @Ana Campos Consultoria para você saber mais novidades. O Vitor deu alguns exemplos aqui pra gente em relação ao que me viu aí pelas ruas de Rio Preto. Imagina você poder ter a sua marca exposta com mais 50 mil veículos passando dia a dia em mais de 25 lugares. Por menos de R$10 por dia. É o que a Prime LED faz para você, tá? Você vai passar em vários lugares, semáforo fechado, todo mundo vai estar atento ali e vai estar vendo a sua marca, o seu produto. Entra em contato com a Prime LED e com certeza você vai ter a sua marca reconhecida e vista na cidade inteira aí, o dia inteiro, por menos de R$10 por dia. Nossa grande parceira também. Falar da Mariner Calçados, está chegando o Natal, aquele presente especial para você garantir que realmente não tem erro. Aquele calçado em couro, legítimo e o mais bacana, de qualidade absoluta, tá? A Mariner tem 2 lojas aqui em Rio Preto. Você vai encontrar ali no aeroporto, tá? Fica aí dentro do posto Monte Carlo, com estacionamento para você.
climatizada, tudo certinho. E também ali na Constituição com a Independência, também loja com estacionamento. Cara, para a família inteira. Lá você encontra polo também, tem shorts, tem porta-cartões. E além disso, o que há de melhor em calçado casual, calçado para sua festa. Você precisa de um chinelo bacana? A Mariner tem também. Então não esqueça, @Mariner Rio Preto, para você saber das novidades e presentear nesse Natal. Falar da Bela Capri. A Bela Capri, ela recebeu o prêmio ACIRP 2024 na categoria Tradição. Cara, é um dos mais reconhecidos aí, mais importantes do estado de São Paulo. Isso leva em conta, com certeza, a tradição, né? E principalmente a credibilidade de mais de 26 anos dessa marca. Então a Bela Capri aproveita o espaço aqui também do No Ar para agradecer você, que é cliente aí, que durante esses 26 anos ajudou, né? E ajudaram a Bela Capri a ser, com certeza, uma das mais reconhecidas e está na mesa de toda a cidade. Então, parabéns à Bela Capri e muito obrigado a você que faz parte de toda essa história. A gente falou da Encantare aqui, mas o Vitor vai receber daqui a pouquinho um kit da farofa da Nega. São 5 sabores, tem a tradicional, tem a picante, tem também a caipira, tem a de limão e de banana. É reconhecido como um dos melhores acompanhamentos do Brasil. Lá em casa, se tiver arroz, feijão e farofa da Nega, eu atravesso o deserto, entendeu? E o farofadanega.com.br você pode garantir aí na sua empresa. Então, para você que tem o seu estabelecimento, seu açougue, sua mercearia, o seu supermercado, precisa ter um produto de qualidade que é reconhecido. Cara, farofa da Nega. E agora a galera tá em expansão, então vale muito a pena você ter esse produto. Se você for num lugar que não tem farofa da Nega, muda de lugar, porque com certeza você vai encontrar em outro estabelecimento com a qualidade total. 5 sabores para você. Vai lá no @farofa da Nega para você conhecer um pouquinho mais sobre a empresa e farofadanega.com.br junto com a gente. Agradecer o Rei do Pão de Queijo, daqui a pouquinho vai ter uns comes e bebes ali pra gente. O Vitor vai receber daqui a pouquinho um voucher também do Maridon Burger. Cara, é uma hamburgueria que ela tem a carne Angus na parrilha e você vai encontrar vários estilos de hambúrguer ali, um mais sensacional que o outro, e o Maridon, ele realmente te acolhe. Tem o Maridon House, né, onde você vai lá na hamburgueria, você pode receber também pelo delivery, cara, e são vários, cada dia. Agora tem também aquele cachorro quente americano. Sei, cara, é sensacional. Então Maridon junto com a gente por aqui. Agradecer a Azevedo Contabilidade, toda a contabilidade da Audio Treves e da No Ar junto com a Azevedo, e também o Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro. Último patrocinador para eu falar aqui é do QAP. Falei para você que eu ia falar de CAC, né? QAP Brasil Armas e Munições. Para você que é o seu CR, CAC, é na QAP Brasil, tá? Exame psicológico, presta bem atenção, faz o agendamento com o psicólogo credenciado, tá? Além disso, o exame de tiro, filiação de 1 ano no clube de tiro, que é o QAP Brasil Guns, e tem ainda documentação completa que você não vai gastar mais nada com isso, tá? 2 lojas em Rio Preto para você encontrar a @QAP_Brasil e você vai direto no QAP_Guns, QAP Brasil Guns, onde você vai ter um clube de tiro com qualidade absoluta. QAP Brasil Guns Club, tá bom? Não esqueça. Antes da gente passar aqui, tem umas perguntinhas que a galera mandou lá na nossa caixinha de perguntas, mas o Vander, lá da nossa querida Farofa da Nega, mandou um alôzinho aqui, ó. Ele disse o seguinte: Hamilton, um assunto muito interessante, parabéns pela entrevista, né? O Lázaro também tá mandando um alôzinho pra gente. O Diogo tá aqui, ó. Teria algum método ou estratégia específica para melhorar o engajamento enquanto aumenta a audiência, né? Tem algum tipo de conteúdo que ajuda nisso? Cara, se for imaginar para aumentar a audiência, a gente tem que fazer formato, pensar em formatos. Entendi. E aí, Reels. Sim. Acho que esse é o primeiro ponto, produção de Reels. E aí a gente vai entrar, por exemplo, o Diogo, o Diogo é um grande amigo também, ele tá lançando uma marca incrível, uma marca de roupa também incrível, que chama Martians, e tá em pré-lançamento, eles vão vender em e-commerce e tudo mais. E eu acredito que o grande desafio agora é ganhar essa escala, ganhar essa notoriedade. E eles estão fazendo um conteúdo incrível já, sabe? Tem tamanho especial? Ele manja. Tem, cara, tem. E tem uma... G9. Vou falar pra ele, vou falar com o Diogo. Se ele estiver ouvindo ainda, ele já vão mandar uma camiseta pra você, Hamilton. E ele falou o seguinte também aqui, ó, como criar um programa de fidelização, né, para um e-commerce de roupa, né? Seria um cashback, vamos dizer assim, a melhor forma. Pensou também em bonificar em relação à indicação, né? Mas não dá para criar um cupom para cada cliente, né? Como seria... Tem umas como traquear isso aí? Tem umas ferramentas, Diogão, depois dá uma olhada. Essa empresa cresceu demais nos últimos 2 anos. Vamos fazer um marketing gratuito aqui, não estamos ganhando nada com isso, mas é a CRM Bônus.
os caras eles conseguem fazer essa gestão de cashback para você. Então eles fazem campanhas específicas, mandando esses descontos para você por WhatsApp, falando, olha, loja tal que você comprou, você tem um desconto de X reais tal para retornar essa loja, entendeu? Então A Domi tá aqui, ó. Obrigada, amei. Hamilton, no sufoque o artista. Só queria estar aí para participar dos Comes e Bebes. muito bom. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente tinha deixado umas caixinhas lá, o pessoal deixamos uma caixinha de perguntas, o pessoal tava mandando aqui, né? O Luiz Gustavo, Hamilton, pergunta para o Vitor o que realmente significa diferenciação e por que isso é tão importante para uma marca hoje. Tá, legal. Bom, direcionado isso. Imagina que, como eu disse, o mercado ele tá poluído, tem muita informação hoje. O mínimo que a gente tem que fazer hoje é causar uma diferença na vida das pessoas. Então, esse termo diferenciação, ele é um movimento para você fazer diferente do que o mercado está fazendo. Então, se a gente for pegar aquele comercial da Apple, notório, acho que de 84, 85, Sim. o Think Different, que ele trouxe toda aquela visão, que é pensar diferente mesmo. Então, quando a gente fala de diferenciação, é como a gente impacta, como uma marca, né, pode impactar a vida das pessoas de uma maneira diferente. Ó, o Wesley tá aqui. Fala, Milton, beleza? Um abraço para toda a galera que tá no ar aí. Pergunte para o Victor, né? Começando do zero, para quem está começando, como poder descobrir o que tornar o seu negócio, a sua ideia uma coisa única? Cara, seria interessante a gente avaliar um pouquinho de segmentos que mudam um pouco, né? Mas se a gente for imaginar uma proposta única de valor, é o que a gente chama numa startup, a gente tem que ver aquilo que de melhor a marca pode conseguir fazer. Então, é teu produto que é diferente, é uma coisa que você faz que ninguém faz, se é o teu serviço. Por exemplo, você falou da iSteak, você contou a experiência de como funciona e tal. Cara, simplesmente você causa algo diferente na vida das pessoas que vão. Então, eu sempre vou olhar para uma marca e vou falar, cara, qual que é teu coração? O que faz tua marca bater? O que ela faz diferente que a marca da esquina ou teu principal concorrente não faz? Então, um dos primeiros estudos que eu faço, Hamilton, para marcas, quando eu contrato o nosso trabalho, eu olho primeiro para essa empresa, quem são os principais concorrentes dela? E aí você fala, nossa, o Vitor tá olhando para a concorrência, para fazer igual, tal. Não, pelo contrário. Eu vou olhar produtos e serviços, como os concorrentes estão se posicionando. A segunda coisa que eu estudo, e aí vem do coração da empresa, é quais são as marcas que você mais admira. Não precisa ser do seu segmento. Me dá uma lista. Por quê? Se você me disser quais marcas você admira, eu sei quem você é. Entendi. Eu consigo ver todo o teu comportamento. Você já deve ter trazido alguém aqui que falou de arquétipo, falou de uma parte mais assim de posicionamento, né? Então imagina que eu consigo olhar para todos os arquétipos de todas as marcas. Se você me falar o que você gosta, eu consigo desenhar o que a tua empresa como ela pode se posicionar. E eu consigo pegar atributos de diversas marcas e transformar na sua. Muito bem. Ó, o Heron, nosso querido Erinho, um abraço para você, cara. Ele fala aqui sobre criatividade, né? Como a criatividade entra nesse processo de criar algo que se destaca no mercado. Hoje em dia você tem que ser bastante criativo para você desenvolver alguma coisa nova. Sim. Bom, basicamente, Hamilton, tem dois tipos de criatividade, cara. Tem a criatividade situacional, que é essa que ele tá falando. É a criatividade, preciso resolver um problema agora, o que eu faço? E tem essa criatividade fundamental, que é aquela que a gente nasce. Eu sempre gosto de dividir isso, porque tem aquela que a gente nasce, vai das experiências que você viveu, dos livros que você leu, das viagens que você fez, de como você foi educado. Então, se perguntar, uma pessoa pode ser mais criativa do que outra? Depende. Isso é real, isso é estudo científico. Por quê? A gente olha para a neuroplasticidade, a gente olha para a nossa cognição. Quanto mais a gente treina nossos filhos, quanto mais a gente conecta eles a experiências novas, o repertório deles aumenta. Se o repertório deles aumenta, quando acontecer algum problema, eles vão saber como lidar melhor. Entendi. Então eles têm uma elasticidade melhor para lidar com algum problema. Agora, quando a gente entra na criatividade situacional, automaticamente, se eu tenho um repertório grande, se a minha fundamental foi muito bem feita, se eu tenho um repertório grande, eu consigo responder mais rápido. Ou seja, imagina, você é uma pessoa que já visitou 50 países. Cara, a tua experiência de lidar em um atendimento de restaurante, por exemplo, ou lidar em aeroporto, ela vai ser superior à pessoa que nunca viajou. Então,
tem uma diferença em relação a essa situação, a forma com que você é criativo dentro da situação, entendeu? E aí a pergunta dele foi como ser diferente em relação a isso. Como entrar nesse processo, né, de poder criar algo aí novo para poder se destacar. Cara, eu vou dar uma dica sintética, vamos dizer assim, tá? É mais artificial, mas usa muito o ChatGPT para te ajudar no começo do teu negócio, mas você vai ter que falar com ele. Para dar um norte, né? Você vai ter que conversar, não joga, me dá o nome de uma empresa ou me fala como se diferenciar, não. Você tem que criar um diálogo para ele te entender. É como se você estivesse falando com uma pessoa mesmo. Sim. E aí você começa a conversar com ele, que é o que a gente chama de prompt hoje em dia, que é um comando. Você começa a falar com ele, cara, tô pensando em criar uma marca, minha marca é disso, ou eu tenho uma marca, minha marca é disso, eu gosto dessas outras marcas, eu tenho concorrentes que fazem isso. Começa, escreve. É como se você estivesse escrevendo uma folha mesmo, começa a dar informação para ele. E aí depois começa a perguntar. Ou seja, ele vai ter suas informações e aí ele vai pegar um banco hoje mundial, um banco de todos os lugares do mundo, e vai conseguir te dar as melhores respostas depois. Dentro desse contexto, Hamilton, aí você consegue fazer suas estratégias, porque você consegue pedir para ele, depois que ele te entender, depois que ele entender onde você quer chegar, você consegue falar, cara, baseado nisso, eu preciso de 5 estratégias inovadoras para diferenciar a minha empresa na minha cidade. Eu preciso de 10 coisas para fazer. Você pode chegar para ele, chat, com isso, me diga o calendário de posts do mês inteiro que eu posso fazer pro meu Instagram dividido por uma tabela de dias. Ele consegue te mostrar o que você tem que fazer de Reels, o que você tem que fazer de Stories, você tem que fazer um carrossel e tal. Então, minha sugestão tô perdido, como começar? Conversa. Vai conversando com o ChatGPT que ele vai te trazendo algumas visões. E aí você precisa fazer aquilo que ele está falando? Óbvio que não, mas vai te dar muito insight. É como se você estivesse ganhando um repertório em tempo real. Porque se a gente for ver, o ChatGPT é de 2019, mas ele ficou forte em 2021 aqui no Brasil. Se a gente for ver a forma de utilizar ele é equivalente a inúmeras buscas do Google que a gente ficava pesquisando em sites, entendeu? E agora não, ele consegue em tempo real te trazer uma inteligência completamente diferente. O Erinho mandou mais uma aqui, ele falou o seguinte, né? Pra você poder falar pra gente mais ou menos quais são os erros, né? Aqueles tropeços que você vê que as empresas vêm, vamos dizer assim, cometendo cada vez mais quando tentam se diferenciar, né? Porque às vezes a pessoa quer mudar, ela quer fazer algo diferente, ela quer realmente se destacar, mas ela não sabe como fazer, ela vai e erra. Tá, cara, eu acredito que um dos principais erros que tem é a gente não ter a nossa própria identidade. Identidade de uma forma geral, a empresa não saber para que ela existe, então ela começa a se diferenciar tateando, sabe? Eu não sei se é isso, tal, então vai e gasta muito dinheiro em uma propaganda que não deveria fazer, porque você não sabe se seu produto tá bom. Então você vai gastando muita energia, e aí chega no final do ano, o que acontece? Você fala, cara, gastei X mil reais de marketing, fiz X mil reais de investimento no ano e não tive o retorno que eu esperava, porque eu não tenho clareza da minha identidade, eu não tenho clareza daquilo que eu faço realmente bem, de como eu me posiciono melhor, entendeu? Então eu acredito que diferenciação descobre quem você é primeiro, a tua marca, tenta analisar, dica básica, que os concorrentes estão fazendo, quem que eles estão fazendo no mercado, quem são as marcas que você gosta, faz um brainstorming em cima disso, gera várias ideias e começa a ver, fala, nossa, eu imaginei que minha marca ia ser isso daqui, eu tô indo para outro lado, eu tô indo para outro caminho, eu queria, porque muitas vezes a gente perde a essência. Você já parou para pensar assim em relação à marca? A gente começa com uma coisa, fala, nossa, eu quero criar essa marca porque eu lembro da minha infância ou porque meu pai falava sobre isso e tal. De repente vem o mercado, começa a te arrastar, você começa a fazer coisa que você não quer, tá em lugar que você não quer, falar com gente que você não quer, e você fala assim, cara, mas no começo era tão legal, por que ficou chato? Dá uma desanimada, né? Dá uma desanimada, exato. Ô Vitor, de todos esses processos que você fez, essas empresas, projetos, tudo isso aí, teve algum que você pode falar, talvez não citar nome, mas que foi um divisor de águas, assim, você fala assim, não, esse aqui realmente... Cara, posso falar, não foi meu maior projeto, financeiramente falando, mas foi o que mais deu uma vida, então foi muito legal. Mas um que também veio, assim, se for ver por intermédio desse contato que a gente fez, Hamilton, mas que causou uma notoriedade muito grande, foi um projeto que eu fiz com a Gucci. Então é uma marca de alto padrão.
né? Se a gente olhar uma marca de moda, uma das principais marcas do mundo, se a O gente André olhar... só usa Gucci, na verdade. Aqui André tá só- com o uniforme do Noir, né? Mas ele... Entendi. Não, pô, ele sabe... Pessoas de posse. Ele sabe do que eu tô falando, então. Cara, mas é bacana porque é uma empresa que talvez a pessoa sonha em fazer alguma coisa com ela, né? Sim, sim. E aí, a partir da Gucci, vieram vários projetos legais, assim, várias empresas vieram falar, cara, você atendeu a Gucci, eu quero conversar com você. Vários projetos de mentoria, vários programas de aceleração, porque falou, pô, é aquela coisa, né, Milton? Pô, você atendeu a Gucci, cara, você tem uma coisa bem legal para me passar. Sim. Eu tenho uma marca de roupa, eu quero entender um pouco da mentalidade. É claro que a gente preserva tudo que a gente passou, mas volta naquele exemplo do repertório. Então, esse repertório que eu adquiri em diversos segmentos, na indústria automobilística, na indústria farmacêutica, na indústria da beleza, na indústria da moda, isso tudo junto dá um bolo legal, dá uma receita legal para fazer bastante coisa. Então, eu acredito, por eu já ter tido agência também, quase 10 anos de agência, eu vejo que essa soma já são mais de 300 projetos que eles se conectam, Milton, sabe, para se diferenciar. Então, fala, cara, eu sou a mistura desde a pizzaria da esquina que eu comecei atendendo até a Gucci. Então, eu sei falar com o pessoal desse mercado, sei falar com a indústria moveleira. Então, isso acaba virando uma mistura legal, sabe? É o repertório, cara. Cara, é uma coisa incrível porque, assim, né, para quem tá acompanhando, às vezes a gente tá falando sobre a marca, né, uma marca que todo mundo, pô, almeja ter um sapato, um tênis, alguma coisa assim, é uma coisa muito grande, né, cara? Sim. Você parar pra pensar e falar assim, caramba... A atmosfera é grande também. Então, por exemplo, eu treinei se eu não me engano, tem 14 lojas. Posso estar falando, tá enganado em relação à quantidade, tá? Mas acredito que são 14 lojas da Gucci no Brasil. Eu treinei os líderes dessas lojas. Então, ou seja, eles vieram para um encontro no Cidade Jardim. Então, tem o shopping Cidade Jardim que tem a Gucci lá dentro, mas a torre comercial dentro, tem uma torre comercial do lado do anexo, né, ao Cidade Jardim, onde tem a sede da Gucci, o escritório da Gucci no Brasil. Então, eu fiz o treinamento dentro desse escritório. Eles estavam em 3 dias de treinamento. Um dos dias, uma manhã, foi com a gente, foi com a minha empresa. Então, foi uma experiência diferente porque a atmosfera é diferente. Para quem tem curiosidade, no meu Instagram tem um vídeo mostrando um pouco, mas vocês vão notar que a forma, a atmosfera, eu digo de design, tanto de arquitetura, Sim, tudo remete ao luxo, sabe? Tudo remete a uma estética mais... que traz atributos da marca o tempo todo. Então, cara, você entrou, imagina, você sobe num prédio comercial, tem várias empresas fixadas, mas na hora que você chega naquele andar que aquela marca tá, a atmosfera se abre. Por quê? Tem a identidade daquele local. Então você fala, cara, eu tô na Gucci. Entendeu? Então tudo, o carpete, as cores, tudo remete a essa sensação, né? Então eu fui falar com eles sobre criatividade e inovação. Eles estavam em um momento de final de ano, que eles precisavam vender mais, então era o último trimestre do ano, e eles se reuniram para entender quais eram as estratégias para vender mais. Então eu fui dar um treinamento para eles sobre isso. A Jennifer Amaral tá aqui. O que você acha do atendimento automatizado do WhatsApp? O Vitor já falou sobre isso, né? Mas ela está aqui. Acha que vale a pena o atendimento usando a inteligência artificial ou acredita que para um fechamento de vendas algo mais humanizado aproxima o cliente e facilita a negociação? Provavelmente ela chegou agora, né? Você já tinha explicado, Sim. mas se quiser dar mais... Não, eu vou dar até por conta dessa automatização e a diferença, né? A gente viveu 2 momentos. Jennifer, um abraço. A Jennifer trabalhou comigo já. E você mandou um direct, eu estava vindo para cá, só não respondi por conta disso. A gente vai se falar. O que eu vejo? A gente tem 2 movimentos. A gente tem um movimento antes de 2015 para até 2019, onde a gente estava falando muito de chatbot. E esse chatbot já era uma coisa que resolvia muito, tá? Então, chatbot, imagina, é um bate-papo e o bot vem de robot, que é um robô. Sim. Então, um robô nesse chat. Esse robô, ele já vinha pré-determinado com todas as respostas. Então, você fazia meio que uma árvore, eu fiz um pouco disso, você fazia meio que uma árvore do atendimento que você precisava que esse robô desse. Então, digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, digite 3 para aquilo, tal. E com
a vinda do ChatGPT com a inteligência artificial generativa, o jogo mudou. Porque hoje eu consigo responder com o DNA da minha empresa e eu consigo entender coisas que eu não entendia antes. Porque antes era 1, 2, 3, 4, 5. Se você digitasse alguma coisa, ops, não entendi. E você tinha que falar, quero falar com o atendente humano, quero falar com o atendente humano. Hoje não. Hoje você não percebe a diferença. Vou dar um exemplo, nossa empresa de treinamento tem essa inteligência artificial instalada. Uma pessoa de uma grande multinacional entrou em contato com a gente para fazer um orçamento. Ele falou o tempo todo com a IA nossa, ele não percebeu que era uma IA. Nossa. Chegou no momento onde a IA pediu um site, porque essa IA ela já agenda a reunião para a gente. A gente pergunta quando essa IA ela vê a disponibilidade da nossa agenda, já passa para o cliente, você pode tal dia ou tal dia. Se ele fala que sim, ela vai direto no nosso calendário e bloqueia a nossa agenda. Então, ou eu, um dos meus sócios, já tem a agenda bloqueada para falar com esse cliente. Só que ela coleta todo o briefing antes. Para quantas pessoas é o treinamento, onde ele vai ser, qual o objetivo do treinamento. Então, eu já consigo pegar todas as informações antes de maneira fluida. Porque antigamente era, digite quantas pessoas são, digite e tal. Agora não, eu consigo ir perguntando, ela vai perguntando e vai gerando esse formulário para eu saber já. Tinha que ser algo mais específico antigamente. Né? Antigamente era específico, agora totalmente fluido eu tenho essa informação. Chegou na hora do site, Hamilton, o cara digitou o site errado. Esse lead, ele digitou o site sem querer com uma palavra errada. Nossa. A minha IA viu. E na hora ela respondeu para ele, ops, você tem certeza? Porque ela pegou, na hora ela já batia no site e já entrava no site para ver se era o site real. Ela já verificava. E ela falou, ops, você tem certeza que é esse site mesmo? Ele falou, tenho. Aí ela falou, mas parece que não existe. E aí continuou dialogando até que ele viu que tinha uma palavra errada. Aí, um dos meus sócios entrou em contato com ele. Falou assim, e aí, cara, o que você achou da experiência de falar com a nossa IA e tal? Falou, cara, eu não percebi em nenhum momento. Eu só achei estranho quando eu digitei o site e ela ficou mexendo o saco que o site estava errado. Ou seja, ele errou, não ela. Sim. Entendeu? Então hoje a gente consegue trazer essa humanização e cada vez vai evoluir mais. Hoje, para você ter noção, a gente consegue já interpretar áudios. Você pode me mandar um áudio para minha inteligência artificial, ela vai interpretar e vai te responder. A gente não lançou ainda, mas um segundo estágio vai ser o quê? Interpretar e responder por áudio. Eu vou conseguir colocar ou a minha voz, ou sua voz, ou criar uma voz totalmente nova para responder esse lead por áudio também. Ô, Vitor, uma coisa também que a gente sempre fala, né, que está em alta é a questão da sustentabilidade, né? E isso também dá para poder dar uma... englobar em tudo que você faz e inclusive para poder atrair, né, as pessoas, seja os clientes, os parceiros, assim. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Cara, eu posso. Recentemente a gente fez um evento grande também em frente. Foi aniversário de 30 anos de um cliente nosso, foi em frente à ponte estaiada, chama Varanda Estaiada lá em São Paulo. Foi um evento super legal. A gente montou uma estrutura de podcast, a gente fez uma palestra lá também e no final teve show do Thiaguinho. Então o pessoal tava animado. Um evento para 400 pessoas, foi super legal. E a gente. Cara, qual foi? Eu viajei agora. Perdi a pergunta. Você está falando em relação à sustentabilidade. Perfeito. Eu entrevistei 3 parceiros dessa produtora de evento, no aniversário delas, lá no evento. E, cara, as 3 eram empresas de sustentabilidade. Então, lixo zero, a gente já fez evento com a pegada de carbono, já onde a gente calculou, você respondia num telão. Quantas pessoas vieram, você veio no carro, você veio de Uber? Não, você veio de carro, quantas pessoas tinham no carro, quantos quilômetros você andou, a gente calculava e no final a gente via essa pegada de carbono que tinha e devolvia plantando árvore. Então, eu vejo que hoje a gente fala de ESG ou ESG, como as pessoas chamam, a gente olha para o comportamento das marcas tendo que atuar de uma forma diferente, senão se sai do jogo. Para marcas menores é equivalente ao que a gente falava antes de LGPD. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. As marcas achavam que não ia afetar elas. E hoje a gente está aberto a tomar grandes processos. O ESG é a mesma coisa, não é somente a sustentabilidade, é um dos pilares da sustentabilidade, engloba mais coisas, mas não tem como voltar atrás, né, Milton? Se a gente olhar para o que o mundo está, a forma como a gente está fazendo o que a gente está fazendo, se a gente não pensar em estratégias antes de começar o evento, até compartilhar uma coisa, a Jennifer participou desse evento, inclusive, do Reset 2019, que você participou.
Desde 2018, a gente já tinha uma estratégia diferente. Os móveis, a gente montava a estrutura dos móveis, eles já eram de madeira de reflorestamento. Ó. E a gente trouxe uma designer de produto, uma parceira nossa, a Lívia, que ela criou, a Lívia e a Bruna, elas criaram um móvel que ele servia tanto de mesa, então ele servia de balcão. Se você deitava ele, era o mesmo móvel, ele servia de mesa. E se você colocava ele de bruços, ele servia de mesa de centro. Adaptável. A gente montava os estandes com base nesses móveis. Por que que a gente fazia isso? Porque no final do evento, a gente vendia para algumas pessoas que queriam comprar esse móvel, ou seja, não voltava, não era destruído isso. E em outros eventos, você sabe, né? Construiu, destruiu. Fez, destruiu. E foi bem legal, cara, que nesse Reset 2019, a gente fez uma doação de mais de 10 mil reais em imóveis para o Instituto As Valquírias. Então, esses materiais estão até hoje para você ver como as coisas podem ser duráveis se forem estratégicas. Hoje, no Shopping das Valquírias, ainda tem nossos móveis lá nos estandes, lá, que são os nossos caixotes que a gente chamava, e ainda estão sendo utilizados. Por quê? Foi uma forma de pensar desde o início do evento, Hamilton, em sustentabilidade, em impacto que a gente poderia gerar, entendeu? Ó, a gente tá chegando na parte final aqui, não sei se ficou alguma coisa que você gostaria de falar ainda aqui, fica à vontade, mas o nosso querido Gustavo mandou uma aqui que eu achei muito interessante, né? Para quem quer tirar uma ideia do papel, o cara é CLT a vida inteira e ele quer empreender, quer fazer alguma coisa nesse sentido, né? O que você poderia falar para essa pessoa que às vezes está com medo de dar esse passo, né? Um conselho, uma dica, alguma coisa nesse sentido? Cara, eu acredito que hoje é bem mais fácil tirar uma ideia do papel do que antigamente, né? Hoje você consegue começar com uma MEI. Antigamente a gente não tinha essa oportunidade. Sim, Meu verdade. primeiro CNPJ já foi, né, como sociedade, com curso e tudo mais. Hoje você consegue gerar uma MEI, consegue faturar até acho que 90 mil já por ano, né, se eu não me engano, e sem se desenquadrar, né? E eu sempre costumo dizer, cara, se desenquadrar é uma notícia boa. Tem gente que fica com medo de sair da MEI. Eu já começo a responder o depois. Não fique com medo do teu crescimento. Se você está crescendo, isso é bom. Tem gente que quer dar um jeitinho. Comecei a crescer muito, e o que eu faço? Um exemplo, eu abro 2 empresas no Simples para eu não estourar impostos. Não, Entendi. cara, se você tem que ir pro presumido, vai pro presumido. Você tem que ir pro lucro real. Não impeça seu crescimento dando um jeitinho. Mas respondendo o Gustavo, o que eu faria, cara? Primeira coisa, o que você é bom? O que você faz muito bem? Você fala assim, cara, se eu abrir uma empresa... Porque tem muita gente, eu costumo dizer... Não serve para todos, mas serve para grande parte, que vão naquele movimento do efeito manada do histeria. Que é o quê? Paleteria, hamburguerias, coisas que inflacionou muito, aumentou muito, e ao mesmo tempo que cresceu, hamburguerias até a gente conseguiu se fixar, mas se for ver o tanto de paleteria, na mesma forma que abriu, fechou. Sim. Concorda comigo? E aí, então eu vejo que tem muita gente que fala, nossa, eu vou abrir isso aqui porque isso aqui tá dando certo agora. Isso é muito da geração atual, né? Então, Vixe, eu teve vou... uma vez que era barbearia gourmet. Exato. Açaí, então, na cidade inteira tinha. E aí essa galera vai pro digital também, faz a mesma coisa. Agora é o jogo do tigrinho, agora é jogo de cripto. Entra muita coisa dentro de que não importa. Porque o que importa é, falar, cara, Gustavo, o que você gosta de fazer? Sabe? Você fala assim, cara, eu tenho uma ideia de um projeto aqui, porque ideias são só ideias. Enquanto a gente não colocar em execução, é só ideia. Eu tive ideias multimilionárias que nunca aconteceram. Falando disso, falando, nossa, é incrível. Já tive projeto de rede social que fala, nossa, poderia ser o novo Zuckerberg, mas, cara, quem fez tá lá. Concorda comigo? Quem executou foi aquele que consolidou o negócio. Então, eu vejo que tem muita coisa que a gente tem que tirar do papel. O que eu encorajo as pessoas é, cara, se você tem condições, se você, por exemplo, é diferente se você é solteiro ou se você é casado, se você tem filho ou se você não tem filho. Essa chance de risco, se você tem um dinheiro guardado ou se você vai ter que pedir um empréstimo. Se você... são posições diferentes. Sim. Eu seria leviano... São os riscos, né? Exato. Eu seria leviano de falar, cara, mete a cara. Porque eu não sei tua idade, não sei se você é novo, não sei se você tem tempo de manobra de errar, mas o que eu sugiro é,
cara, o que você gosta de fazer, o que faz sentido, que negócio que faz sentido, e aí sim entrar na estratégia mesmo, pensar no digital, pensar no offline, vai ser físico, não vai ser físico, você tem que olhar e fazer ainda funciona, gente, um planinho de negócio. Ô, Vitor, e como se manter, vamos dizer assim, relevante nesse mundo que muda tanto e tão rápido também, né? Porque às vezes você chegou ali, você conseguiu fazer com que a sua marca realmente, posicionei minha marca, sou diferente dos meus concorrentes, estou fazendo alguma coisa no mercado, mas e para se manter? Cara, são poucas marcas que eu vejo que não fazem nada e continuam dando certo. Sim. Eu vejo marcas se reinventarem o tempo todo, Milton. Marcas antigas, centenárias, tendo que mudar o posicionamento, tendo que agregar. Uma polêmica recente, eu até postei sobre isso, foi um dos vídeos que até deu uma viralizada no meu perfil, foi da Volvo. Eu vi, você postou. Esse reposicionamento da marca e tudo, então julgando pelo certo, pelo errado, pelo clássico, pelo... Jaguar também, né, que fez o logo. Eu falei Volvo, mas era Jaguar. A Volvo eu postei final de semana, agora em resposta ao da Jaguar, né? Mas essa mudança que a Jaguar fez. Cara, só com o tempo a gente vai ver se foi o caminho certo. O que a gente sabe era o quê? Uma marca que já estava em pleno prejuízo já há alguns anos, eu acredito que por falta de olhar, porque ela tinha passado desse vale, dessa penumbra com os SUVs que ela tinha feito. Então, se você olhar, cara, eu gostava mais da marca anteriormente, mas, cara, tem comercial com o Stephen Hawking. Sim. Sabe? Tipo, o carro deles, o SUV deles andando nas montanhas e tal, chegava na base do Stephen Hawking esperando lá, cara. Então, era um storytelling muito grande para o que se tornou. Então a gente tem que tomar cuidado até na reinvenção do o que a gente está fazendo como marca, se é uma coisa positiva ou se é negativa. Mas o que eu acredito, essência não se muda. É muito complicado você mudar a essência de marca. Por isso causou tanta controvérsia com a Jaguar, desculpa. Sim. Porque, cara, a visão deles era completamente diferente do clássico, daquela coisa, sabe, que trazia uma atmosfera diferente de força, de automobilismo e tal. Então, não bastou somente entrar numa eletrificação do carro, teve que mudar completamente o posicionamento. Então, isso é uma coisa que traz grandes riscos, Hamilton. Mandar um abraço a todo mundo que está aqui no chat, pessoal que entrou agora, o Zé Reinaldo lá de Uberlândia, um abraço, a Jennifer também, o Vitor Estevão com a gente, e o Pedro falou aqui, qual a dica dos 3 segundos nos Reels, né, do Instagram? O chat pode ajudar essas ideias assim, né? Pode e deve, tá? Se você treinar o ChatGPT bem com o seu público, eu sugiro muito, ele te dá ideias de gancho para os 3 primeiros segundos que mudam a qualidade. Não sei se o pessoal que está assistindo talvez fica uma coisa, o que é gancho? O que é 3 segundos tal? Então é importante. Hoje a gente prende a atenção das pessoas nos 3 primeiros segundos. Antigamente tinha mais tempo, os comerciais tinham mais tempo, a gente assistia vídeos maiores, mas hoje a tendência é cada vez os vídeos serem entregues em menos tempo. Sim. E a regra que a gente tem hoje é que a gente tem no máximo 3 segundos para prender a atenção. Então é por isso que tem fogos de artifício no Reels, tem alguma coisa acontecendo muito rápido, tem meme antes de começar os vídeos, tal, para chamar a tua atenção, para você continuar assistindo o conteúdo. E nisso o ChatGPT pode te ajudar a criar ganchos específicos dentro do teu nicho também. Ô Vitor, para quem está acompanhando a gente agora, vai assistir depois aqui e quer realmente entrar nesse mercado, fazer diferença, se posicionar, como faz para entrar em contato contigo? É a mentoria, é um curso? Conta mais. Cara, eu acho que a forma mais fácil de me encontrar hoje é no meu @Victor Manachini, tá? Meu Instagram lá, depois tem o site e tudo mais. Hoje eu tenho um programa de aceleração chamado Next Level, então se você é empresário e quiser falar sobre isso, eu tenho um programa de aceleração onde eu trabalho 6 meses ao seu lado para reconstruir ou para reinventar o seu negócio. Se você for médico, eu tenho a Verum, que é um programa de aceleração para carreira médica e posicionamento médico. Então são 2 frentes diferentes, porque na Verum a gente fala só dessa inteligência da área médica, a gente tem uma equipe, eu tenho um sócio aqui do lado que entende muito também da área médica, que é o Renato. Então a gente olha com afinco em relação ao posicionamento médico, e aqui na Next Level eu cuido mais dessa parte do que a gente falou, dessa inteligência que eu trouxe de outras marcas que eu atendi, de estratégias que eu fiz, de estratégias que eu aplico nos meus negócios, eu trago um pouco dentro desse programa.
Show de bola. É isso. Meu irmão, obrigado, cara. Obrigado Cara, aí. eu que Parabéns agradeço. pela essa trajetória sensacional, esse know-how aí. Uma aula que nós tivemos aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado também, curtido. Não esqueçam de se inscrever aqui, compartilhar, procurar também o Vitor. Cara, corre aqui, vai estar o Insta dele aqui para você depois entrar em contato e para você conhecer um pouquinho mais, né, de tudo que ele faz e ver também lá, tem os reels, os cortes bem bacana que ele faz, que realmente vai dar vamos dizer assim, um up, né? Seja na sua carreira profissional ou então na sua empresa. Só convidar você, próxima segunda-feira, tá passando aqui, ó, @Vitor Manachini. Lembrando que na próxima segunda-feira o Fábio Almeida vai estar trocando uma ideia com a gente, vai falar sobre carnes. Ele é o nosso açougueiro aqui de Rio Preto, com quase 1 milhão de seguidores. Então vale a pena você trocar uma ideia com a gente aqui. A galera do chat aqui, muito obrigado. O pessoal que mandou a perguntinha aqui também na nossa caixinha. Aquele abraço para vocês. Família Filmix, valeu e manda beijos e abraços pra quem você quiser. Cara, primeiro eu quero te agradecer. Você sabe, eu sou teu fã Pô, aí, já verdadeiro. falei, já gosto muito de te acompanhar, eu gosto muito do que você faz. Eu acredito que esse programa tem uma importância bem grande, que talvez as pessoas ainda não tenham noção do tamanho da importância Amém. que isso tem aqui para a cidade, ter um veículo que realmente traz pessoas. Pô, já vi tanta gente incrível que passou por aqui, então eu me sinto honrado mesmo em passar, Que isso. 97, né, episódios honra é minha, até então eu privilégio me é meu. sinto honrado. Acho que a cada um que passou por aqui deixou a marca também. E parabéns aí pela estrutura, parabéns aí também o André e a Maria aí por todo o suporte aí. Eu só tenho que agradecer só, cara. E aí eu quero mandar um beijo, então, olhando agora pra câmera aqui, quero mandar um beijo pra minha esposa e um abraço pra todos os meus amigos que estavam assistindo. Se minha mãe estiver aí ainda também, um beijão, também já tá meio tarde, não sei se ela foi dormir, mas eu quero mandar um beijo pra todo mundo que me acompanha, um abraço a todo mundo que acompanha, cara, e sucesso pra gente. Tamo junto. Tamo Abraço, junto. meu irmão. Obrigado, Deus abençoe, viu? Nossa. Até segunda-feira que vem. Ótima semana pra você. Obrigado pela companhia. Valeu. Tchau, tchau.